Saudações cafezistas, aqui é o Mustafaga, sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do La Cafeteria Podcast. Saudade de vocês, estamos de volta, depois de ter passado por um susto de saúde que todo mundo viu nos stories. Tive a chance de ter apendicite, já velho, que é uma coisa ridícula, igual a doutora falou. Cara, eu fui atendido, ela falou assim, pô, é meio ridículo isso. Que bom que eu tô sentindo dor pra cacete aqui, aí você fica falando que eu sou ridículo. Nesse momento é tudo que eu preciso ouvir. Falei, é meio ridículo, mas acontece com gente mais velha também. Então fiquei um tempão sem gravar, estamos de volta aqui com um episódio muito especial, assim como todos. Mas antes de começar, alguns disclaimers. Segue a gente lá nas redes sociais, @LaCFTR, igual o meu amigo Henrique Araque conhece. Porque eu sou velho, cara, eu sou de outra geração, pô. Lá Cafeteria lá no Instagram, a gente vai começar a movimentar um pouquinho mais. Nosso apoia-se, apoia.se/LaCafeteria, pelo preço de um cafezinho por mês. Você está financiando o seu entretenimento com a gente aqui, com um podcast. E também 8bits. Na descrição aí tem os links para você conhecer o nosso estúdio maravilhoso aqui em Brasília. Gostou do estúdio? Gostei. Tá bem melhor do que a da última vez que eu vim. Você veio aqui há 2 anos atrás. Foi no início do final da pandemia. Quando a pandemia acabou, exato. Que a gente voltou a gravar presencial. Foi isso mesmo. Exatamente. Então, dá uma olhada lá, você que quer fazer o seu podcast aqui em Brasília. E também fora de Brasília. Tem muita gente fora de Brasília que está produzindo aqui com a gente. Tem gente de Aracaju. Como é que é? Eu sempre esqueço. Tubarões. Onde que é Tubarões? É no sul. É Santa Catarina, não? Santa Catarina. Tem gente de Goiânia vindo pra cá, tem gente de São Paulo, de Minas, enfim. Tem uma galera vindo pra cá gravar com a gente. E você também pode dar uma olhada lá e veja também a questão dos preços. Fala lá com a Stephanie, o nosso comercial, que ela vai vender muito bem pra você os nossos serviços. Bom, hoje estamos aqui por um papo... Papo legal pra caramba. Poderia ser um papo cabeça inteligente, igual você teve lá no Holdercast, mas não vai ser. Vai ser mais tranquilo, né? Saiba disso. Estou aqui com o sócio fundador da Araque Tomazetti Advogados, doutor em Direito, professor de Direito Empresarial. Meu irmão, peraí, secretário-geral da Comissão de Direitos Empresariais da OAB, secretário-geral adjunto de Comissões de Análises Econômicas de Direito da OAB, e produtor de jogos de tabuleiro. É, isso aí. O que dá mais trabalho, né, ultimamente. Tá. Henrique Araque, e aí, irmão? Tudo bem, meu querido? Beleza. Obrigado aí pelo convite. Primeira vez que eu tô participando aqui do podcast. Primeira vez que eu participo de um podcast usando o retorno. Tô achando interessante aqui a experiência. Legal. E eu espero poder contribuir aí com os ouvintes aí sobre desmistificando essas questões do direito, essas questões mais simples. Mas vamos lá. Cara, questões do direito. A sua especialidade é no direito empresarial. Isso. Tá. Até porque, assim, já vamos começar por ali. Direito empresarial não é... Você fala assim, você faz direito empresarial? Faço. Então você pode me ajudar aqui com a reclamação trabalhista que o meu empregado está me processando? Então, dentro da área do direito, a gente tem... É óbvio que dos interesses dos empresários, você tem várias áreas. Você tem direito tributário, mas não é empresarial. Você tem trabalhista, mas não é empresarial, né? Tem até algumas outras questões de direito civil. Quando a gente fala de empresarial, a gente está falando de estruturação de empresa, então, direito societário. A gente está falando da vida do empresário, então, títulos de crédito, valores mobiliários, propriedade intelectual, propriedade industrial, diga de passagem. Estamos falando também em contratos empresariais de uma maneira geral, e a gente está falando também do momento, vamos dizer assim, de crise. Então, assim, empresários que estão com dificuldades financeiras, né, com principalmente dificuldade de caixa, a gente tem recuperação judicial. Temos também a recuperação extrajudicial. E claro, né, quando você tem o encerramento, não tem mais jeito, você tem a falência. Então, direito empresarial está navegando dentro dessa área, ela é bem específica. Você começou falando sobre essa parte do colaborador, enfim? Sim. Porque meio que confundem o seu trabalho com RH, é isso? Não é isso. É porque, às vezes... Porque isso é mais área de um profissional de RH, talvez? Não é isso. Não. O que eu quero dizer é o seguinte, vamos supor, você tem um empregado, um colaborador que foi demitido ou precisa ser demitido, e aí, às vezes, essa questão envolvendo verbas rescisórias, 13º, adicional de férias, essas coisas todas, você precisa judicializar porque teve uma espécie de conflito. Quem lida com isso, em que pese seja do interesse do empresário, e você tem uma especialização de quem atua para empregado e para empregador, são advogados trabalhistas, entendeu? Tá. Então, assim, da área de direito do trabalho. É correlata porque é um problema central na vida na verdade, a maioria dos empresários, mas não entra dentro dessa área de direito empresarial, entendeu? Tá, entendi. E
E existem diferenças, por exemplo, eu preciso de um advogado do direito empresarial. Existem níveis de diferença pelo tamanho da empresa ou todos têm um meio que partem de um ponto de partida igual e tem peculiaridades dentro de acordo com o tamanho da empresa ou, sei lá, quadro de funcionários? Não, quadro de funcionário nem tanto. Vamos pensar o seguinte, vamos pegar da parte mais, eu diria, basilar, que é onde todo mundo que começa em direito empresarial acaba trabalhando, que é direito societário. Então, se você perguntar para mim se todo empresário deveria consultar alguém de direito empresarial, fundamentalmente direito societário, antes de montar a empresa, eu diria que sim. Tá? Porque tem muito mais dentro do direito societário do que só escrever o contrato social. Tá. Mas é evidente que se você só tá... Você é o bloco do eu sozinho. Você é você e você mesmo. Você só quer tirar um CNPJ para nota fiscal, para aquelas questões assim. É evidente que você não vai precisar. Não é fundamental você conversar com alguém de direito societário para começar a sua atividade. Sim. Mas assim... qualquer situação onde você pretenda colocar um sócio, ou então você tem um colaborador que você está querendo estimular mais o cara, então assim, eu vou passar para ele parte da lucratividade da empresa, ou então vou dar cotas para ele se sentir mais dono da empresa, ou então se você quiser fazer algum tipo de parceria, ou se, dependendo do tipo de empresa que você quiser montar, por exemplo, a gente está falando agora de holding, por exemplo, que está muito na moda, você está querendo montar uma empresa para guardar o seu patrimônio, ou então facilitar a sucessão, aí cara, não tenha dúvida que você vai precisar conversar com alguém de direito societário, tranquilo. Então não é tanto pelo tamanho, é mais pela... Porque direito societário, cara, é um direito de relações. Então assim, se você... Uma vez eu tive um menino que trabalhava lá comigo, que falou assim, Henrique, me ajuda a escrever o acordo de sócio, pra quê? Pra minha empresa. Eu falei, mas a sua empresa não é só você? Então pra que você vai fazer um acordo de sócio? Eu falei, cara, você não vai ter problema com essas múltiplas personalidades, elas não vão respeitar o acordo. Então assim, tem um coisa, entendeu? Agora, se você você quer considerar uma outra pessoa dentro da tua empresa, direito societário é uma boa de você começar a pensar. Tá, entendi. Bom, tá, beleza. Então o direito societário ele só serve para empresa que tem sociedade, mas ele serve também para prevenir caso ou já deixar pronto uma empresa para receber um sócio? Sim, às vezes sim. Por exemplo, às vezes você está com um empreendimento, uma startup, beleza? Você tem uma ideia, um sonho, você desenvolveu o seu protótipo, porque você é um técnico no assunto, e você está querendo deixar a coisa mais ou menos preparada para que o investidor entre, beleza? Tá. Aí sim você vai precisar de um cara de societário. Por quê? Porque das duas, uma. Ou você vai buscar uma aceleradora, alguém para poder... Que vai ter alguém de societário para te ajudar a deixar o negócio mais ou menos pronto. Ou então algum investidor que vier conversar contigo, ele fala assim, não, beleza, mas eu quero saber cap table, eu quero saber em que condições eu vou comprar, quanto tempo você vai ficar, tal. Então ele vai pedir uma série de coisas que você vai precisar ter um cara do seu lado para poder responder, ajudar a construir o documento. O cara mandou um modelo lá, cuidado com isso, tal. Mas, novamente, ainda que você esteja sozinho neste momento, perceba, você começou a pensar em ter um sócio, um parceiro, um investidor, alguém que vai cair para dentro da empresa. Aí você é absolutamente recomendável que você tenha alguém de societário decente do seu lado. A sua área na parte educacional também é para isso? Sim, é porque o que acontece, cara? A gente, inclusive, acabamos de voltar, né, do Congresso Nacional, que foi em São Paulo, e a abertura do Congresso foi justamente sobre isso. Eu sei que todo mundo puxa um pouco da brasa pra sardinha, mas assim, é inequívoco, e aí a professora Winnie, que foi como é que premiada, né, que foi parabenizada, né, que foi eleita jurista do ano, né, de 2024, ela colocou números nisso, que a área de direito empresarial é, sem sombra de dúvida nenhuma, uma das, se não a mais complexa, uma das mais complexas. Então, assim, mesmo você ter... Como é que eu vou te colocar? Quer ver? É porque quando você fala de direito empresarial, você está conversando com um leigo, assim, fica tranquilo, cara, de tudo que você imaginar. E aí, quando eu escuto sobre direito empresarial, e aí eu penso da forma mais leiga possível. Mas é mais difícil do que o caso de de defender um político, de defender
Vamos lá. Quando eu falo que é difícil, eu não estou querendo dizer que é difícil em termos de estratégia, tá? Tá. Em termos de estratégia, cada caso é um caso. Você vai defender um político, vamos colocar um político que foi pego com a boca na botija, que tá sem apoio político, né, do partido, então tá tomando fogo de todo lado. Então é claro que você traçar a estratégia é muito complicado. Mas os institutos principais não o são. Porque dentro do direito, o direito é uma tecnologia. Vamos começar. Direito é uma tecnologia que serve para a gente nos organizar em uma vida de sociedade. Por meio do direito, que você sabe o que você pode fazer, o que você não pode fazer, as consequências de cada coisa. Ponto. Tá. Então, nesse sentido, o que a gente fala que o direito é bem técnico. Ele seria autopoiético, ou seja, ele é autorreferenciado. Então, eu consigo escrever o Código Penal de Marte e ele é válido. E a gente consegue traçar uma série de questões. E se assassinarem alguém em Marte? E se esse cara não for um marciano, for um terráqueo? Você vai ter um juízo de validade e invalidade. Isso aqui pode, isso aqui não pode. E ele é desconectado com a realidade em grande parte das vezes. Certo. Isso vale para quase todas as áreas do direito. Eu posso trabalhar, por exemplo, sucessão, herança, testamento, prescrição, decadência, tudo isso são coisas que nós inventamos para dentro do direito e tem um significado muito amarradinho. Direito empresarial, não. Direito empresarial, ele é conectado com a realidade. Então, assim, enquanto que as outras áreas do direito, você tem um bando de cabeça branca lá reunido em algum lugar, determinando como a sociedade vai se portar, o direito empresarial, ele surge, né, a tal da lex mercatória, ela surge das interações espontâneas dos comerciantes. Então ninguém chegou para os comerciantes, até porque como é que funcionava? Você tinha cidade-estado aqui, você tinha outra cidade-estado aqui. Essa cidade aqui, por exemplo, tinha as regras dela, essa aqui tinha as regras dela. Então, o que valia aqui não vale aqui e vice-versa. Só que esse pessoal precisa conversar. Esse pessoal precisa fazer negócio, senão não vai dar certo. E aí qual regra que se aplica? De cá ou de cá? Normalmente, uma mescla das duas e o que funciona. Então, dentro do direito empresarial, você tem muita coisa que é muito mais conectada com a realidade, o que gera um problema. Por exemplo, um dos exercícios que eu mais gosto de passar em sala de aula, quando eu ainda estava dando aula na graduação, esse semestre eu parei, era a discussão sobre ponto comercial. Que aí você, assim, se eu perguntar para você, que é um empresário, para qualquer um aqui, o que é um ponto comercial? Você vai saber, não sei o que é um ponto. O ponto é isso. Eu tenho um ponto comercial aqui. Só que isso não é tão simples de definir. Porque, por exemplo, o ponto comercial é seu, mas ele fica dentro de um imóvel que é alugado. Eu posso ter um ponto comercial na esquina que não está em imóvel nenhum, ele está numa esquina. E ainda assim, a gente tem alguns conceitos arraigados àquilo que a gente precisa trabalhar. Então, o direito empresarial, mais do que as outras áreas, eu tenho que ter uma sólida formação nos institutos basilares de direito empresarial, mas eu tenho que também ter uma noção da realidade de mercado, da realidade econômica. O que trava um pouco a vida da maioria dos meus alunos, porque a maioria dos meus alunos não é empresário. A maioria dos meus alunos é ou empregado, ou consumidor, ou servidor público. Então eles estão dentro de 3 cenários que a gente fala de hipossuficiência. Então assim, o empregado, ele é super protegido. O consumidor, ele é super protegido. O servidor público, de certa forma, também é super protegido, porque as regras são bem definidas. Então, se explicar para um empresário algumas regras que são tranquilas de entender no contexto empresarial, mas vão parecer absurdamente injustas no contexto consumidor, isso é muito difícil. Então, isso é difícil de ensinar na graduação, porque são pessoas jovens, que não tem essa experiência empresarial e não tem essa maturidade para poder perceber essas nuances. Então é bem complicado. Então o advogado empresarial, ele poderia ser um advogado melhor se ele fosse um empresário também, se ele fosse dono da sua própria escritório de advocacia? Eu não diria nem que ele precisa ser dono, mas ele tem que ter uma boa noção. Entendeu? Por exemplo, é impensável, absolutamente impensável alguém atuar na área de direito empresarial e não ter uma boa noção de contabilidade. Entendeu? Entendi. Não tem como é que o cara vai trabalhar em qualquer aspecto que você pensar. O cara saiu da sociedade, eu tenho que calcular os haveres, né? Ou seja, quanto é que vale a parte dele. De onde que você vai tirar essa informação? Da contabilidade. Se você bater o olho e você não entender o que está acontecendo, você pode ou supervalorizar ou subavaliar. Há um tempo atrás, eu tinha uma advogada que trabalhava comigo e a gente estava trabalhando, resumindo assim, numa compra e venda de um restaurante. E era um restaurante self-service, ou seja, todo mundo sabe o que é um restaurante self-service. Quando ela estava montando a documentação, os contratos, tal, eu estiquei o pescoço porque eu estava passando perto e eu vi, olha, você viu que tem um problema nessa contabilidade ali? Ela falou assim, o quê? Eu falei, olha aqui, ela tem uma conta aqui chamada duplicatas a receber que está em R$2 milhões.
a empresa. Caralho. A empresa, o restaurante vendia 60, 70 mil reais por mês. Para você ter duplicatas a receber de 2 milhões de reais, é estranho. Ela falou assim, mas por que é estranho? Eu falei, não é um restaurante self-service? Ela falou assim, qual foi a última vez que você foi no self-service e pendurou, deixou fiado? Exatamente. Ninguém faz isso. Então, aí eu perguntei, essa empresa ela vende pro governo, ela vende lote? Faz evento? Alguma coisa? Não, nada. Então assim, essa conta tá problemática. Apertamos, a gente descobriu que na verdade, alguém tava... mais ou menos, é porque o sócio, né, quando ele saca dinheiro, né, ele tira dinheiro da empresa e gasta com coisa dele, o contador não sabe pra onde é que foi, ele joga pra conta caixa, que é dinheiro em espécie. Puta merda. Então o que o contador fez? Pra não chamar a atenção, ele pegou e pum, botou aquilo ali. Falou assim, ó, isso aqui é no mínimo errado, assim, para não dizer outras consequências daquilo. Então não dá para você atuar nessa área sem você ter uma noção do que é a vida empresarial. É óbvio que se você também for empresário, não diria nem, você falou dono de escritório, se for para pegar esse tipo de experiência, eu não acho suficiente, não. Porque o escritório de advocacia, mesmo um escritório de advocacia especializado de direito empresarial, ele não tem a complexidade das coisas que a gente vai encontrar para cliente nosso. Porque é outra realidade. Principalmente a diferença entre venda de produto e venda de serviço, né? Tipo... Não, a começar por isso. Porra. A começar pela palavra venda, cara. Em direito empresarial. Para escritório de advocacia, tem uma história que a gente não pode se assemelhar a nada de empresário, a gente não vende, a gente não recebe pelo serviço, a gente recebe verba honorária. Então tem uma série de, vamos dizer assim, frescuras com relação a isso. Você não vende pacote de serviço? Cara, se eu colocar desse jeito, é capaz de eu ter um problema com a ordem. Caramba. Até muito recentemente a gente não tinha uma regra se a gente podia ou não podia fazer tráfego pago, por exemplo. Até muito recentemente a gente não podia receber com cartão de crédito. Então, porque não sei. Que doideira. E até hoje eu não posso, por exemplo, fazer algo que você acabou de fazer aqui. Olha, quem quiser saber mais dos preços, dos nossos serviços, fala com fulano, a gente tem um comercial. Impensável ter isso. Caralho. O que eu vou poder falar assim, olha, quem precisar contratar, tal, entre em contato comigo, a gente vai discutir o seu caso e verificar alguma coisa. Entendeu? Você não tem tabela. Não existe tabela. É claro que existe. Você tem a própria OAB tem uma tabela de honorários mínimos. Mas eu não posso divulgar. Olha, deixar exposto no meu site, assim, por exemplo, ó, um contrato é 5 mil reais. Até porque não funciona tão bem assim, mas eu não poderia mesmo que funcionasse. Então a gente tem uma série de limitações para isso. Então a vida do advogado o prepara muito pouco para atuar na área de direito empresarial. Você só vai aprender mesmo se você conseguir se embrenhar na sua realidade, não na minha. Então assim, pode ser montando uma empresa, posso ser trabalhando na empresa do meu pai, pode ser sendo diretor jurídico de uma empresa, porque isso acontece também. Sim. Ou pode ser assim, você tirando literalmente a bunda da cadeira, quando você atender um cliente empresário, e vai, me explica aí como é que funciona sem gastar, assim, assado. E efetivamente, vamos dizer assim, se interessar em aprender o negócio do cara. Beleza, agora eu entendi como funciona o seu business. E agora meu papel é fazer o quê? Se eu sou um bom técnico. É pegar o que você está falando, por exemplo, eu tenho um cliente que trabalha na parte de marketing e publicidade, e ele falou assim, não, a gente precisa comprar inserção de mídia, mandar um tal de um PI, tarará. Cara, faz total sentido para eles. Pra gente não faz. Comprar inserção de mídia, na verdade é o quê? É contratar, né, o serviço que o cara vai pegar e divulgar uma campanha que eu criei. Só que você fala comprar inserção de mídia, todo mundo do seu mercado sabe o que é. Se eu nunca... não vou entender o que você está fazendo. Quando muita gente fala de compra e venda, por exemplo, comprar um ponto. O que é comprar um ponto comercial? Eu tô comprando o quê? Entendeu? Só que você sabe, se você para pensar, o negócio que você está realizando, porque você é empresário. Mas eu que vou escrever o contrato, eu que vou ter que estar lá se der problema, se alguém não pagar, ou então se você que está comprando aquele ponto comercial não receber o que foi o combinado, quem vai ter que executar o contrato sou eu, quem vai ter que explicar para o juiz o que aconteceu sou eu. Então eu preciso compreender tudo que está acontecendo ali, mas da pior maneira possível, que é da visão de um leigo. Você vai dizer o que você quer com as suas palavras. Eu que me vire para pegar o que você quer e encaixar de uma maneira no juridiquês, de maneira que o terceiro que importa, que é um juiz, que é um árbitro, vai entender. Então não é fácil. Isso normalmente acontece quando uma empresa quer montar um novo ponto comercial, aí o KNAI não é para aquela área e aí entra com algum processo para tentar... Porque assim... por exemplo, a gente está aqui num ambiente chamado setor de indústrias gráficas, que até, sei lá, 8 anos atrás, que foi quando a gente mudou o CNPJ, não poderia ter empresas de publicidade aqui, marketing, enfim, nem advocacia. Sim. E por aí vai. Mas, porra, começou a lotar a área.
o SIG começou a virar outras coisas. Abriu um Burger King depois, abriu academia e os caralho. Então, em algum momento teve que reverter essa situação. Sim. Mas isso reverte quando existe um grupo de empresários que vai atrás da justiça com advogados para tentar reverter alguma coisa. Mais ou menos. Porque individualmente a gente não consegue. Eu não consigo, como 8 bits, bater e falar, eu preciso abrir um ponto aqui, só que eu não tenho esse KNAI aqui, eu não tenho nenhuma especialidade para esse... Tá, mas aí, o que acontece? Você não está tendo um problema entre empresários. Você está tendo um problema empresário com a administração pública. Então você vai atrás de um cara especializado em direito administrativo. Saquei. Porque ele vai criar a tese para falar o seguinte, olha, essa regulamentação, essa setorização que está acontecendo aqui, ela está errada por isso, ela está injusta por isso, ela está abusiva por isso. É outra questão. Pegar uma questão de direito empresarial. Vocês têm aqui a 8 bits aqui. Suponha que eu tenho um cliente que também seja dono de uma empresa uma produtora. Uma produtora igual a sua. E aí ele pega e vê aqui, pô, gostei e tal, tudo mais, aí você pega, não, pode comprar esse ponto aqui, porque olha aqui, todo mundo vem aqui, tem uma quantidade de tráfego de pessoas que faz, que acontece e tal, beleza, eu comprei o ponto. Eu tô falando isso porque foi um caso que eu tive lá no escritório. Certo. Aí o que aconteceu? Beleza, você vendeu, você saiu daqui, a outra pessoa entrou, e ela não conseguiu ter sucesso. Por quê? Porque as pessoas não vinham, as pessoas não fechavam contrato, as pessoas não contratavam, etc. E ela processou a minha cliente, então, falando, olha, você prometeu que teria isso, você falou que o fluxo de pessoas era esse, aquilo, outro, você me induziu a comprar, agora eu quero rescindir o contrato porque você mentiu pra mim. Então, assim, eu consigo defender as duas pontas. Dependendo de como foi falado, se ela de fato enganou, teve o dolo, a intenção de enganar, tipo, no dia que a pessoa veio aqui, eu contratei um monte de ator pra ficar andando aqui pra parecer que é um shopping, beleza, eu consigo, mas ao cabo e ao fim, ela não pode te responsabilizar por ser incompetente. Tá bom, era esse ponto que eu ia falar. Até onde você... Porque a incompetência, ela é provada ou ela é abstrata? O que é incompetência? Então, depende do que você colocou no contrato. Então, tá. É isso que eu tô falando. Por exemplo, e depende do tipo de contrato que você tá fechando. Aqui não faz muito sentido, porque aqui os seus clientes, eles não vêm desse tráfego de pessoas aqui, mas vamos pegar aquela lanchonete que tá ali do lado. Pô, eu olho a lanchonete, tô vendo a quantidade de pessoas que vêm aqui e tal. Eu falo assim, cara, eu quero comprar o seu ponto. Por que o ponto tem valor? Porque está bem posicionado, que tem uma clientela ao seu redor, ele tem uma exposição. E as pessoas já se acostumaram a vir aqui e consumir. Beleza, aí eu pego e te pago. Por quê? Porque se eu simplesmente comprar o valor da mesa, da cadeira, eu falo assim, cara, não saio daqui. Por quê? Porque eu tenho um fluxo de caixa esperado. Eu já estou consolidado aqui, eu já sei quanto que isso vale. Então você não vai pagar só pelo equipamento. Você vai pagar pelo equipamento e pelo fato de eu não continuar aqui. Entendeu? Então isso tem valor. Sim, total. Então assim, a lei fala que quando você compra, por exemplo, um ponto comercial, estou simplificando, é bem exatamente o que ela fala, mas só para todo mundo entender. Quando você compra um ponto comercial, na verdade quando você compra o estabelecimento como um todo, quem vendeu não pode concorrer com você. O que faz sentido, né? Porra, eu tô pagando para pegar o ponto, para pegar aquilo tudo, você concorrer comigo. Só que aí vem a questão. O que significa concorrer? Significa que eu não posso ficar aqui nesse prédio? Significa que eu não posso ficar no raio de 5 km? Significa que eu não posso ficar... Essa história de raio já deu problema. Que eu não posso ficar num raio de 5 km, mas pra cima conta também. Tem uns negócios meio... Então assim, por quê, cara? É óbvio que eu tô exagerando e, sei lá, 99% das pessoas que estão nos ouvindo que isso aqui é um exagero. Sim, pra negócios de 100 mil reais, 200 mil reais, 1 milhão de reais. Agora, se você estiver falando, por exemplo, de uma refinaria, uma concessionária de carros, alguma coisa assim que vale, isso vale dinheiro pra caramba. Então você entrar dentro desse nível de detalhe, ir além do óbvio. Você fala assim, cara, você falou assim, a questão da competência, a pessoa não performar do jeito que ela estava esperando, até onde isso é culpa minha ou culpa sua. Mas, por exemplo, tem um tipo de cláusula que você coloca em contrato de compra e venda chamada earn-out, que é basicamente o seguinte, eu vou comprar a tua empresa, você fala assim, essa empresa aqui vale 8 milhões, tranquilo. Aí eu vou chegar, bicho, eu pago no máximo 5. Aí você fala assim, não, porque olha só o fluxo de caixa, a gente tá projetando que vai crescer, que vai acontecer, que tá não crescendo. Aí eu falo assim, então beleza, eu vou te pagar 5 e vou deixar 3 guardado. Se no futuro, isso tudo que você estiver falando acontecer e a gente abater essa métrica, eu te dou mais 3. Te dou 3. Tá vendo tá vendo a definição do que? Porque o que você vai automaticamente pensar? Tá, mas quem que vai controlar essa empresa? Eu. Porra, então deixa eu entender. Se o Henrique... se a empresa performar pra caramba, o Henrique vai gastar mais 3 milhões comigo. Se a empresa não performar tanto, ele economiza 3 milhões. Será que eu tenho incentivo adequado para
fazer o que é necessário para a empresa performar dentro desse período, ou eu vou segurar um pouco o pé para não ter que te pagar 3 milhões e economizar? Tá. Então, tá vendo o tanto de jogos, essa questão vamos dizer assim, de alinhar a estrutura de incentivos das partes, ela é muito difícil, cara. E ela não tem modelo. Porque cada negócio, cada nuance, então assim, então vamos fazer o seguinte, então beleza, vai ter isso, mas o Musta vai ficar dentro da empresa por mais tanto tempo. Ok, Sim. mas aí fica uma coisa, você vai ter que ralar para bater a meta, parece alinhar. Só que você vai receber por isso também, pela prestação de serviço, ou já está embutido no preço. E não dá para você partir do pressuposto que está subentendido. Porque se você deixar qualquer coisa que esteja subentendida ou obscura ou confusa, não é legal. Eu falo lá... Mas para qual das partes é sempre a pior? É pro comprador ou pro vendedor? É para quem escreve o contrato. Quem escrever o contrato e deixar ele obscuro é ou o mais omisso, responsável interpreta assim contra ele, porque você que tinha que ter feito. Isso aqui. Entendeu? Então, isso é uma regra para ter esse tipo de desempate. Porque se chegou assim, olha, ninguém decidiu isso daqui. Então vai interpretar contra quem? Porque cabe para as duas pontas. Então, se fui eu que escrevi aquele contrato, ou aquela versão do contrato e deixei coisa, é contra mim que vale a interpretação. Se foi você, vale contra você. Lá no escritório eu falo, ó, contrato não é nem... obra de ficção científica e suspense, que você tem que deixar a gente indeciso, e nem uma obra literária que você tem que escrever bonito, ele tem que ser claro. Então, às vezes, fica repetitivo. O contratante sabe que a ação do contratante se vender do contratante, você fala contratante 10 vezes na mesma cláusula, para você ter certeza que eu tô falando do contratante, que eu não tô falando da parte interveniente, eu não tô falando do contratado, eu não tô falando de metade. É para que não exista uma pessoa que não entenda o que tá acontecendo ali. Exatamente. Né? Às vezes o contrato fica horroroso, assim, tipo, se eu olhasse meu professor de literatura e falasse assim, cara, você sabe sinônimo? Não. Eu falo, não usa sinônimo. Não usa sinônimo, é pra usar porque se tem uma palavra com um jeito e outra palavra que parece com outro jeito, mas são duas palavras separadas, um juiz pode interpretar diferente. Entendi. Ele pode dizer, olha, aqui é tal instituto. Aqui, como tem outro nome, eu acho que deve ser outro instituto. Assim, porque se as partes quisessem que fosse o meu, eu tinha usado a mesma palavra. Isso dá problema, cara. Numa relação de consumo, de trabalho, de servilismo público, por exemplo, não vai ter tanto problema porque a gente tem uma outra regra, que se tiver obscuro, interpreta em favor do desfavorecido. Tá. Então, atropela. Então pode deixar omisso, lacunoso, o que quiser, porque também se você apertar demais a definição de maneira que fique, vamos dizer assim, muito agressivo, vamos dizer assim, contra eles, o juiz vai rasgar e vai seguir o jogo. Numa relação empresarial, não. Na relação empresarial, o que você colocar lá dentro, porque a gente diz que não há espaço para amadores no direito empresarial. Então, ainda que você não saiba nada de direito empresarial, o que é esperado? Pô, eu não sei nada de direito empresarial, não sei como funciona, nunca vendi, nunca comprei uma empresa, eu tô entrando, primeira providência que alguém são faria, contratar um advogado. Então, se você não contratou um advogado para te assessorar, é porque você assumiu o risco de não fazê-lo. Não é porque eu me aproveitei de você para fazer alguma coisa, entendeu? Se você não contratou uma auditoria para te ajudar a fazer a diligência para saber levantar o capô da empresa e ver o que tem lá dentro, é porque você partiu do pressuposto que não compensava. Não eu não vou invalidar o negócio porque você foi induzido ao erro. Eu falei assim, como é que eu induzo ao erro alguém que deliberadamente, e essa é a pressuposição, deliberadamente entrou naquele negócio desarmado? Entendi. Entendeu? Tá vendo que o cara tá com um batalhão de advogado e contador e você vai com a cara na coragem porque você é empresário há 20 anos. Beleza, bicho. E contando assim que não, a justiça está do meu lado porque eu sou, não faz sentido. Eu sou o fraco do negócio. Se fosse em qualquer outra relação, no direito empresarial, graças a Deus, o pressuposto é todo mundo é igual. Pode até ser que você tenha, não vou dizer que todo mundo é igual, eu tô negociando com pão de açúcar e você é aqui. Claro que não, você reconhece essas diferenças, assim, mas em qualquer coisa ali que fica numa zona meio gris, se você optou por não contratar, ou não trazer auxílio, ou não colocar aquele detalhe no contrato, é porque você não queria. Saquei. Tem uma coisa que eu não sei até onde o advogado empresarial pode interferir. Eu tenho uma loja de carro também, né, na cidade do automóvel. E lá na cidade do automóvel, inclusive 704 veículos, @704 veículos, vai lá, compra o seu carro. Tem uma coisa chamada associação, né? Que a gente entende a associação como o papel do advogado empresarial. Eu vou te explicar. É o tipo sindicato de vocês. É tipo sindicato, mas não é um sindicato. Então, ele é um acordo que está juridicamente, é válido juridicamente, que existe um representante, e esse representante é o síndico do que acontece naquele ambiente. Das cidades automóveis. Da cidade do automóvel. Porque aqui em Brasília a gente tem uma peculiaridade que quem não é de Brasília não tá ligado, que lojas de carro seminovos a gente tem um espaço, que é uma cidade chamada Cidade do Automóvel,
onde todas as lojas seminovos do plano piloto, saiu do plano piloto, elas têm, podem estar em pontos comerciais espalhados. Então, assim, cara, é um aglomerado de lojas de carro. E lá a gente tem a Agência Auto, que é essa associação barra sindicato. Quando algum problema acontece, aí a gente está falando empresa com empresa, por exemplo, porra, o meu vizinho, sei lá, quebrou o piso, o chão da calçada, que liga da minha calçada também, deu uma merda, etc e tal. A gente não consegue acionar advogado com advogado, a gente não consegue acionar empresa com empresa, a gente tem que ir na associação e a associação resolve. E aí a gente fica pela associação e pelo advogado da associação. Isso tem alguma forma da gente lidar com isso? Assim, eu não tô fazendo isso, eu não tô... Na consultoria. Não é uma consultoria e não tá acontecendo nada lá, tá? É só uma dúvida real mesmo. Sim, sim. E existe, então, a possibilidade da gente passar por essa associação ou esse sindicato e entrar contra a empresa por uma resolução simples de um problema como esse? Do jeito que você tá me falando, tá me parecendo que... Vamos lá, eu não sei exatamente como é que funcionam as cidades automóveis, quem é que deu aquela concessão, porque aquilo ali é uma autorização pública para funcionar lá. Sim. Provavelmente deve ter algum contrato, convênio, alguma coisa entre, seja lá quem é dono daquele espaço ou administra aquele espaço e no caso, acho que é a administração do Guará. Sim. Faz parte da RA do Guará. Né? Então, beleza. Então, você tem aquilo ali. Beleza. E aí, vamos dizer assim, que para você ter um espaço, você tem que obrigatoriamente se associar a essa agência alta, é isso? Você não precisa se associar a ela, mas como ela é a administradora do ambiente, caso algo aconteça, ela é a única fonte que você tem de resolução, de solução, quer dizer. Tá. Então, provavelmente o que tem lá, cara, pelo que você está me falando, é muito parecido com uma cláusula de arbitragem. Então, o que acontece? Tem uma série de vantagens. Então, várias mesmo, de verdade, assim, talvez nem compense você tirar de onde você está, daquele microambiente e levar para o judiciário. Porque é o seguinte, o judiciário, cara, por exemplo, eu fazer um paralelo. Aqui em Brasília a gente tem uma única vara especializada em direito empresarial. Temos 25 de direito civil, etc, etc. Em Goiás, não existe vara especializada em direito empresarial. E eu estou com um caso muito complexo, muito grande, numa determinada vara, que eu não vou falar onde é que é, porque, né? Sim. Que o juiz de lá é juiz eleitoral, administrativo, família, penal, empresarial, civil, faça amarração pro amor, tudo. É o cara. Qual a chance desse cara saber tudo isso? É irreal. Sim. Além disso, ele teria que, para lidar com a situação, peculiaridade lá das questões da cidade do automóvel, ele deveria conhecer o mercado das cidades automóveis. É o mínimo. Caso contrário, ele vai ter que confiar na habilidade do advogado de explicar para ele o problema. E na habilidade do outro advogado de fazer o contraponto do problema, porque ele não vive aquilo ali. Então, trazendo isso para a vida do direito empresarial de uma maneira geral, é por essa razão que, cara, vamos lá, 80% das questões empresariais sérias, de direitos societários sérias, elas vão para arbitragem. Porque na arbitragem, por exemplo, eu sou árbitro. A arbitragem é o dia do... É um juiz privado. Então vamos supor, vocês estão tendo um problema aqui, em vez de você levar isso pro judiciário, você pega, Araque, desempata aqui. Falei, ok, por que você me chamou? Não, cara, porque você é professor de direito empresarial, que você tem experiência nisso, então desempata aqui pra mim. Você vai atrás de um cara que vai conhecer o seu mercado e vai ser especialista na área. Não é um juiz barba, cabelo e bigode com 100 mil processos ano pra julgar, com meta do CNJ pra bater com essa série de outras questões, você percebe? Então isso é uma etapa antes de ir pro judiciário? Não, é o contrário. Eu sou juiz. Você vai me eleger, ele vai me eleger para que eu seja o juiz, o árbitro dessa questão. Você vai me contar seu caso, ele vai me contar o caso, eu vou decidir, essa decisão morreu Bahia. É aquela decisão que vai valer. Levando para sua... Caralho, arriscado. Cara, é e não é. Não? O que você prefere? Vamos lá, tirando a parte do direito alternativo, tirando a parte da corrupção de suborno. Primeiro que eu pensei, não, deixa que eu chame meu amigo Araque. Não, mas aí ele tem que aceitar. Tá, certo. Então, se você me indica, mas ele também tem que concordar com o meu nome, senão não tem um árbitro. Os dois têm que concordar com o nome.
Tá, mas o que você acha mais seguro? Uma estrutura onde você tem um juiz barba, cabelo e bigode, que vai ter que dar a mesma atenção para o seu caso de uma questão extremamente técnica, sei lá, o decibel foi mais alto da loja do lado, num dia que foi combinado que todo mundo ia trabalhar mais ok, porque era um dia de, sei lá, uma Black Friday da vida, e se todo mundo botasse o barulho mais alto, todo mundo ia se destruir. Saquei. Então todo mundo combinou, só que aí ele traiu. Até você... Então o juiz tem que resolver isso. O som porque basicamente você vai falar, o som da loja do lado foi mais alto que a minha. Versus, sei lá, uma criança foi abusada sexualmente pelo padrasto na outra sequência, entendeu? Então assim, é impossível você ter um juiz especializado em todas as questões. E ainda que ele seja especializado na sua questão, ele tem um rabelhão de caso na sua frente. Sim, sim. Ele não vai ter tempo para dedicar. E por outro lado, o árbitro, você tem câmaras arbitrais especializadas e tudo mais, mas basicamente o que você vai fazer, você vai buscar em comum acordo uma pessoa que seja, ou na verdade normalmente são 3. Você escolhe um, ele escolhe o outro, e os árbitros escolhem em comum acordo o presidente. Ah, tá. Realmente fica um pouco mais difícil de ter uma corrupção ali. Mas não é só por causa disso, é porque você tem que pensar o seguinte: o juiz, se ele for corrupto, mas ninguém pegar, eu sei, você sabe, mas a gente não consegue provar, ele vai continuar sendo juiz. Sim, sim. O árbitro, cara, ele faz parte, principalmente de direito empresarial, ele faz parte de uma comunidade meio fechada, meio pequena. Todo mundo sabe quem é árbitro, normalmente são outros professores, os advogados também são professores, todo mundo meio que se conhece. Ninguém ia dar esse mole assim. Cara, se der, o cara vai sofrer um ostracismo profissional. Entendi. Então só para citar, existe um economista, na verdade, chamado Dixit, que ele escreveu um livro chamado Lawlessness and Economics, que para você pensar, nem tudo que acontece na sua vida você leva para um árbitro ou para o juiz. As pessoas se resolvem. Você dá um jeito. Sim. Sabe, por exemplo, a gente falou da lanchonete ali, se eu for lá na lanchonete e pedir um salgado, pegar esse salgado e ir embora, eu te garanto, não vai acontecer nada comigo. O pessoal vai gritar, o pessoal vai fazer, mas ninguém vai chamar a polícia pra isso. O dono da lojinha não vai sair correndo, me dar um mata-leão e me jogar no chão pra tomar o negócio, porque senão eu processo ele. Se você parar pra pensar, vai ficar elas por elas. Para pra pensar, se eu for agora ali, pedir um salgadinho, pegar e falou, valeu, não vou te pagar não. Pô, bora testar isso aí. Cara, mas não vai acontecer. Não vai acontecer. Aqui Não, eu entendi. O esforço é muito grande pra pouca coisa. Pois é, só que agora vamos supor, agora essa lanchonete tá dentro de uma faculdade. Sei lá, no IDP, por exemplo. Tá. Eu sou professor lá do IDP. Se eu fizer isso, provavelmente não vai acontecer nada comigo, juridicamente falando. Mas, puta, eu vou ser conhecido como professor mão leve. Entendeu? A questão reputacional, entre várias outras questões, ela é muito forte, ela é muito mais presente do que as pessoas imaginam. Isso dentro do circuito da arbitragem é muito forte. Não tô falando que não aconteça sacanagem. Só tô falando que é mais difícil. E aí, trazendo pro seu contexto, é bem provável que a associação, o advogado da associação, tá? Mas a pessoa que está inserida dentro daquele cenário seja muito mais habilitada para ser um árbitro de questões internas dentro das cidades automóveis. Mas respondendo a sua pergunta, posso ultrapassar? Posso. Se eu conseguir provar, por exemplo, que suspeição da associação, que houve alguma espécie de abuso, tem alguma questão de conflito de interesse, aí você poderia... E outra, também tem outra questão. Você pode, dependendo do tipo de sacanagem que ocorre, que a gente tá falando de uma questão, não é que eu não concordei, é que aconteceu uma sacanagem, você pode levar isso pro judiciário e pedir anulação, sim. Não existe uma maneira de eu excluir 100% a possibilidade de você levar alguma coisa pro judiciário. Não existe, isso é constitucional. Artigo 5º. Mas a questão da arbitragem que a pessoa tem que entender é essa. O árbitro que tá ali, ele tá ali para decidir a questão. Ele não tá ali para fazer uma preliminar, não é para tentar fazer uma mediação, uma conciliação, não. Ele tá ali para resolver o assunto. Então, se ele resolveu o assunto legalmente, legitimamente, e você não gostou, azar o seu, chupa o dedo. Entendeu? Agora, se houve sacanagem, se houve algum tipo de abuso, de corrupção, de etc, algum tipo de sacanagem nesse nível, aí sim você poderia, mesmo tendo uma arbitragem instaurada, você poderia buscar o auxílio do judiciário também. Tá, deixa eu entender uma parada um pouco mais profunda nessa parte da arbitragem que você falou. Eu, como um bom cidadão, adoro programa de barraco de tipo, Ronda do Consumidor, essas paradas. Porra, me amarro. Acho uma baixaria, acho demais, assim.
Mas no meio da baixaria, eles tentam, pelo menos eu acho que de certa forma, tentam fazer alguma coisa pelo consumidor. Mesmo que eu não concorde com muitas coisas. Mas, bom, o que a gente sempre vê, principalmente nos comentários desses vídeos, porra, irmão, vai levar isso pra justiça, você vai ficar, porra, sei lá, 10 anos ali pra conseguir ganhar uma causa dessa, porra, vão te enrolar. Esse vão te enrolar, juridicamente significa juízes têm coisa para um caralho e o teu caso é muito menor e ele ganha menos destaque. O que exatamente é? Porque uma coisa é, porra, um julgamento de uma... É porque eu não quero dar nome de empresa nem nada, porque... Um conglomerado de mercados aí. O mercado patati patatá tá com um problema com um frigorífico pipoquinha e, porra, é um negócio bilionário muito grande e tal, e essas coisas acontecem rápido. E eu comprei um celular que veio quebrado e aí eu vou entrar na justiça. Eu sou visto diferente pela justiça? Cara, vamos lá. Eu vou te dar a resposta que não vai custar meu OAB. Não. Não vai custar. Beleza? Tá bom. Mas eu vou não, mas falando sério. O CPC, ele fala que você, salvo as previsões legais, que fura a fila por conta legal, você tem que julgar cronologicamente. Tá. Então, assim, vai demorar, vai demorar porque o judiciário está sobrecarregado. E é óbvio e evidente que se você tem uma situação... Quem controla isso é o juiz. Se você tem um caso que vai afetar a vida de milhares, milhões de pessoas, cara, deixar ele na fila enquanto o Henrique veio aqui e quebrou. Porque se eu pegar aqui e tacar esse xícara no chão, você tem uma ação contra mim. Você pode ajudar uma ação contra mim. Uhum. Só que a gente tem que ter um pouco de maturidade enquanto cidadão, de pensar o seguinte, cara, beleza, tá doendo em mim, é meu, tal, tudo mais. Mas o juiz, ele é um recurso público. Ele é um recurso de política pública. Então, assim, tem algumas decisões que vão resolver o seu problema, tem algumas decisões que vão resolver o problema de milhares de pessoas. Então, é natural que esse chame mais atenção do que esse. Não estou dizendo que necessariamente para passar à frente. Mas se for para dedicar o meu tempo para estudar, para evitar que eu cometa um erro, qual que você acha que a gente vai fazer? Outra coisa. Isso é ilegal, que eu vou falar, mas é possível de ser feito e o judiciário não não tem sido a instituição mais apta e mais séria para coibir esse tipo de situação. Sendo um bom advogado, eu consigo atrasar um caso se eu quiser. Metendo incidente, atravessando petição, enchendo o saco para que simplesmente o juiz não consiga sentar para julgar o caso. É possível. Se você conhece como funciona o sistema de peticionamento eletrônico, você sabe que se você atravessar qualquer petiçãozinha, aquela decisão que o juiz ia ter que tomar, ele vai ter que parar para poder anexar a petição para ele poder julgar. Então, assim, você consegue atrasar se você quiser, mas se você for pego fazendo isso, o artigo 79 e 80 do Código de Processo Civil, salvo engano, vai dizer que você pode ser condenado por multa e por litigância de má-fé. Essa multa pode ser de 10%. Dependendo do tamanho do problema, cara, eu pago, entendeu? Vale, sim, se você for condenado. Então existem formas. Aí, para evitar esse tipo de situação, a gente cria o juizado especial, que questões menores vão para o juizado especial, questões maiores vão para a justiça comum. Só que aqui fica superlotado, sobrecarregado, do mesmo jeito. Então a verdade, cara, é que o judiciário é um recurso escasso da população. A atenção do juiz é um recurso escasso da população, que tanto escasso que o Brasil deve ser um dos países pioneiros a implementar a inteligência artificial no Poder Judiciário. Em termos assim de você pegar, sabe aquela coisa assim, vem a decisão, vem a questão, a inteligência artificial vai ler aquilo tudo e vai trazer a questão mais ou menos resumida com alguma sugestão para ver se acelera. Mas por quê? Porque em outros países, um Supremo Tribunal Federal que teria, sei lá, 20 casos no ano para julgar, o STF julga centenas de milhares. Então, é impossível, cara, é impossível. A gente tem, na verdade, curiosamente, apesar do meu mestrado, eu ser professor e advogado de direito empresarial, meu mestrado e meu doutorado é em processo civil e análise econômica do processo. Então a gente estuda as várias regras que tem dentro do CPC para tornar o processo judicial mais eficiente. Nem excessivamente rápido, porque você precisa de um tempo para maturar a ideia, nem absurdamente demorado, de maneira que quando sai a decisão, você não serve para mais nada. Por exemplo, não sei se você sabe, mas uma questão envolvendo posse e propriedade do Palácio da Guanabara, de uma questão da época da Princesa Isabel, foi resolvida agora. Tipo, tem 3 como anos. É que é? É sério, para saber assim, se
Agora eu não lembro mais o detalhe, mas assim, era uma questão assim que saiu, aí de quem que é a propriedade, quais herdeiros que teriam direito daquilo. Cara, não é porque é um problema do Palácio da Guanabara, é porque era um problema da época da Princesa Isabel. Cara, muito, 120 anos pro STJ bater um martelo e dizer, beleza, quem tem razão é fulano. Entendeu? Então, assim, ótimo, fez-se a justiça. Pra quem? Pra quê? Pra quem? Imagina Exatamente. se a gente estivesse discutindo... Pra 3 gerações que não foi, né? Foi pra 3, 4 gerações. 4, né? Pô, teve uma outra questão que a gente colocou lá, que eu coloquei na tese, que não virou um processo judicial. Mas, sabe, máquina de datilografar? Existia uma discussão a respeito de quem era dono da patente. Se era acho que era um padre brasileiro ou um norte-americano. Não judicializaram, mas vamos supor, judicializou. Suponha que resolvesse a questão agora. Então a patente era do cara. E daí? Máquina de escrever. Isso pra mim, quando você fala isso não é justiça. Isso não existe... Mas, exatamente. Uma justiça que atrasa desse jeito. Então vamos supor, o trator vai destruir sua casa. A gente entra com uma ação. Aí daqui a 7 anos, a gente descobre que o trator não podia ter destruído sua casa, mas já destruiu. Então você vai ter que lidar com uma questão de indenização. Estou falando isso porque, assim, eu não fui atrás dessa informação especificamente, mas eu lembro de ter ouvido ela no mestrado. Sabe a terceira ponte aqui? Sim. Supostamente, ela caiu num espaço onde era de uma pessoa. Ali onde aquilo ali parece que era um terreno de uma pessoa. E o Estado desapropriou, beleza. Mas tem que pagar a indenização. Salvo engano, não pagaram até hoje. Então, assim, quantos anos tem aquela ponte? Então, assim, um outro caso, esse eu conheço um pouquinho mais, do inventor da Bina, já ouviu falar desse caso? Não. Sabe, identificador de chamada? Bina. Sim. Bina, da minha época era Bina, da nossa época era Bina. A patente é de um inventor brasileiro. A tecnologia que é base de identificação de chamada do mundo inteiro é de um brasileiro. Carlos Bina, sacanagem. Não, mas o pior, eu nem sei. Sabe que eu não sei como é que eu não. Cara, capaz de ser. Porque será que era Bina, né? Mas, bicho, esse cara nunca viu um centavo do dinheiro. Porque o quebra-pau. De quando você lembra do que era identificação de chamada, cara, é da época não é de celular, não. É de telefone fixo, sacou? Mas foi no telefone fixo que ele foi criado, né? Exato, mas é a mesma tecnologia até para celular. Agora você imagina, todas as empresas de todos os países signatários do TRIPS deveriam pagar royalties para esse cara. A chance desse negócio ser julgado, assim... Aí você tem questões estratégicas. Eu teria considerado o cara fazer outra coisa que fosse, velho, você não vai brigar com o que você tá brigando aqui? Bota dinheiro no bolso e vai embora. Mas o fato é que, dependendo do jogo de interesse, você arrasta um processo judicial o tempo que você quiser. Já a arbitragem, por força das regras que você coloca lá, você pode obrigar o cara, ó, essa arbitragem tem que ser concluída em 6 meses. Ponto. Se não concluir, você, árbitro, vai pagar uma multa. Você, árbitro, vai ser destituído. Alguma consequência vai ter. A gente vai botar outro árbitro aqui. Então, na arbitragem, você consegue controlar melhor. Você consegue botar sigilo. Então, assim, um processo judicial, qualquer um que você ajuizar, se não tiver em segredo de justiça, eu sei tudo que está acontecendo lá. Então, imagina que você está tendo uma disputa interna aqui dentro da 8 bits, porque você foi o inventor dessa disposição aqui, você percebeu, você calculou, você percebeu que tem um ganho de eficiência, tem um ganho de sonoridade melhor. E isso é uma questão que só vocês sabem, mas você está numa briga societária aqui dentro. E aí você precisa colocar isso de alguma maneira, porque é relevante para o processo. Todo mundo tem acesso. Entendi. Entendeu? Seus concorrentes têm acesso. Sim, sim. Pessoas que falam assim, cara, você vai contratar 8 bits, você tá sabendo o que tá rolando lá, né? Aqui, ó. Entendeu? Às vezes você não quer que a sua roupa suja seja lavada fora de casa. Entendeu? Vamos supor, lá na cidade dos automóveis. Pô, tu vai comprar deles ali, ó. Não sei se você tá sabendo, porra, tá rodando uma briga aí. É capaz desse carro aí que você tá pegando ser puxado de volta. Entendeu? Entendi, certo. Então, algumas questões. Essa questão da descrição da arbitragem, ela é muito interessante para as pessoas, entendeu? Muito, muito interessante por causa disso, entendeu? Mas assim, voltando sobre o caso da galera dos canais aí, de negócio consumidor. Existe essa possibilidade, então, essa facilidade de uma pessoa contra outra pessoa, vamos atrás de um juiz, o árbitro, e a gente resolve isso sem levar para a justiça. Sim. Qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer pessoa pode fazer isso, qualquer pessoa civilmente capaz. Ou seja... Basta as duas partes aceitarem. Basta as duas partes aceitarem e a gente estiver tratando do que a gente chama de direito disponível. Então não poderia resolver por arbitragem quem vai ficar com a guarda de uma criança.
Eu não poderia resolver por arbitragem, entendi. entendeu? Algumas questões que a gente chama de direitos indisponíveis eu não posso resolver com arbitragem. Mas qualquer questão, resumindo, qualquer questão que envolva grana, pecuniária, compra e venda, patente, royalty, briga de vizinho, indenização, a gente consegue levar para arbitragem. Batida de carro eu poderia levar para uma arbitragem. Entendi. Vamos supor, aqui em Brasília tinha aquela história da justiça no trânsito, lembra? Que uma combizinha e tal ia resolver. Aquilo ali é judiciário. Mas a gente poderia tranquilamente, você poderia montar uma empresa disso. Olha, a nossa empresa aqui é especializada em resolver disputas de trânsito. Então, se você, vamos supor, fechei parceria com seguradoras de veículos todas. Então, houve uma colisão envolvendo nossos segurados. Se eles quiserem, eles apertam esses 2 botões aqui. Aciona a sua empresa. E um árbitro vai lá e vai resolver no ato. Olhar quem tá certo é ele, beijo, tchau. Cara, entendeu? Deus me livre, sério mesmo, velho. Deve ser uma dor de cabeça do inferno. Mas o que eu quero saber, o que eu quero dizer é o seguinte: poder? Pode, entendeu? Se for uma questão privada ou de direito disponível e as partes concordarem, porque você não pode forçar a parte, e as partes concordarem, você pode levar para arbitragem. E qualquer pessoa pode ser árbitro. Você pode ser árbitro, por exemplo. Imagina, você poderia ser árbitro pegando dentro da... pronto. Lembra? A gente fez o nosso jogo lá, né? O jogo lá que eu desenvolvi. Sim. Eu poderia colocar você tanto como árbitro. Vamos supor que aquilo ali fosse de um campeonato. O árbitro, você poderia dizer quem ganhou. Vamos supor que a gente jogou aqui e ele pegou o jogo e desenvolveu sozinho. Eu falei assim, porra, ele copiou minha ideia, violação de segredo industrial, segredo comercial, tarará. Eu poderia colocar você para ser o árbitro, não porque você entende das questões jurídicas, porque elas podem ser expostas, mas porque você conhece das questões técnicas. Olha, consultei aqui um perito, um advogado como perito aqui para ele me dizer quais são as regras do que é segredo comercial, o que não é, quais são essas regras. E olha, considerando que isso aqui é idêntico, essa prova tal, quem tá com a razão é o Henrique. Pronto, acabou. Mas tá, você como advogado, você se preocupa muito com isso? No teu dia a dia? Por exemplo, a gente foi lá jogar teu jogo. E lá tinham várias pessoas. Você se preocupa em, porra, se isso sair daqui, se alguém sair daqui e lançar isso, eu vou saber que é meu, vou saber que foi uma parada minha? Não, mas aí que tá. Do jeito que eu fiz até hoje, eu tô zero protegido. Não, então você tem noção, assim. Mas isso como advogado, tipo assim, na tua profissão, você se preocupa com isso? Tipo assim, na próxima vez que eu for fazer um playtest, eu vou levar um contrato pra galera assinar? A questão é o seguinte, vamos lá. Especificamente com relação ao meu jogo, que é um jogo, né, só para o pessoal entender, é um jogo onde que eu criei com a intenção de explicar para advogados e para empresários como é que você pode se organizar em grupo de empresário, como é que funciona acordo de sócio, aquilo ali de uma forma mais dinâmica. Beleza, a pessoa tem que ser boa em direito empresarial, ela tem que saber de jogo e ela tem que entender a dinâmica e decorar aquele bando de coisa, entendeu? Então assim, a pessoa pode lançar? Pode, mas tem um outro elemento. É bem diferente um jogo desse tipo ser lançado por mim, que sou conhecido na comunidade, que já sou um professor conhecido, assim, que tem outras pessoas que, então assim, a pessoa pegar, o jogo que o Araque fez, assim, do que você pegar um aleatório, falar assim, cara, essa pessoa criou, quem que apoiou esse jogo, de onde é que saiu, assim, sim. Pode ser bom, pode ser, mas assim, então, existem um conceito que a gente chama de lacuna racional, tá? Por exemplo, a gente, eu contratei aqui vocês da 8-bit pra fazer aquela coisa. Cara, tem um monte de... O seu contrato provavelmente é cheio de lacuna. Não vai estar previsto lá o que acontecer se der uma pandemia. Não tá dizendo ali o que vai acontecer, por exemplo. Então tem uma série de outras questões. Mas é porque você optou por não contratar, porque a probabilidade de acontecer esse problema é muito baixa, versus o custo de você contratar um advogado especializado para poder... O custo da burocracia é muito grande. Sim, são riscos que você assume por achar que... Quais as chances? Por que você não... Por que quando eu comprei o salgadinho aqui na lanchonete, eu não assinei um contrato de compra e venda? Porque, velho, se der problema de eu pegar o salgadinho, por que ele não vai me processar? Porque se der problema de eu pegar o salgadinho e não pagar, qual o prejuízo desse cara? R$2? Não, R$2 não. 50 centavos, porque é o custo que ele fez. Espero que seja 50 centavos pra eles irem bem, tá? Porque R$2 já é... Não, mas... tá muito caro esse... Não, mas o que eu quero dizer assim, em termos de custo... Não, mas o que eu quero dizer em termos de custo. Sim, claro. Então esse cara não vai contratar um advogado pra ele, esse cara vai cobrar R$10 mil pra recuperar 3. Sim, entendeu? Então assim, sobre o jogo, por exemplo,
Boto porque não é meu principal meio de vida. Aquilo ali é muito mais para uma questão didática minha, para eu poder oferecer para os meus clientes ou nos meus cursos alguma coisa mais adequada. E o que está por trás daquilo ali é a interpretação final. Uhum. Então, assim, beleza, isso que aconteceu, olha, você podia ter feito isso, tal, que eu consigo agregar valor pela minha expertise, entendeu? Então, assim, sinceramente, zero problema. Assim, se alguém quiser copiar, copiou. Vai ficar conhecido como a cópia, entendeu? Bom, vamos falar um pouco do teu jogo, porque quando eu fui, convidado lá no grupo da comunidade da galera do ICC, falou lá quem quer jogar o jogo e tal, fiquei com isso na cabeça, porque a gente faz muitos trabalhos com galera de board game, de empresas de board game e tal. Falei, lógico, quero conhecer, quero ver de qual é. E eu gostei muito, cara. Gostei muito do teu jogo, eu gostei muito da dinâmica. Falei com você, inclusive, lá no dia, que eu tenho um amigo que é... o cara ele manja muito de board game. A gente tem abertura total para entrar em várias empresas e apresentar o jogo. Mas eu queria que ele jogasse teu jogo. Só marcar. E a gente tem que marcar isso aí. É capaz de marcar lá no instituto, o pessoal vai voar, né? Porque, cara, a gente ficou jogando com 3 horas aquele dia. Cara, ficou um tempão jogando 3 horas e meia. Porque é um jogo que acaba sendo longo. Mas, assim, quem gosta de board game, velho, tá acostumado. Não, tá de boa. E o fato da gente ter feito dupla lá, não sei nem se essa era a dinâmica certa, foi muito massa também. Não, a dupla é legal, cara. É claro que demora um pouco mais, mas do ponto de vista didático faz sentido, porque normalmente você vai tomar aquele tipo de decisão. É raro você ter uma empresa com aquele grau de complexidade que o jogo monta que você não tem um sócio. Então, sim. Acontece, assim, o que a gente não colocou, até porque senão deu me livre, vai ficar muito complicado, é disputa interna dentro do grupo. Mas poderia colocar. Foda. Não, mas o bom foi porque, a minha dupla era a Ana Luísa. Porra, a Ana Luísa é foda. Ela é um monstro. Ela é um crânio, e aí eu falei... Você é a empresa, eu sou talvez o que briga com a outra, assim, vamos nessa. Mas me fala um pouco sobre a proposta de criar um jogo de tabuleiro, só pra explicar melhor pra galera. É um jogo de tabuleiro, e explica o que é esse jogo e pra quem. Tá. Se ele é só pra advogados empresariais ou se outras pessoas, porque eu como não sendo, eu acho que pode ser um jogo pra outras pessoas entenderem o mercado de várias formas. Sim. Inclusive para um empresário aprender como ser empresário. Explica um pouco sobre o... Tá, vamos lá. O nome provisório do jogo, né, que ainda tá um protótipo, é Empirecraft. Empirecraft. Foi o ChatGPT que me ajudou a escolher esse nome, porque eu não sou tão criativo assim, não. Então, o que a gente fez com Empirecraft? A ideia era o seguinte. Surgiu de uma necessidade e de uma coisa que eu já faço lá no escritório, que é tentar simplificar ao máximo o direito empresarial para o meu cliente. Então, assim, por exemplo, você tem, deixa eu ver, sociedade comum, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Você tem pelo menos 11 formas de montar um empreendimento. Sociedade, associação, você tem 9 tipos societários. Todo mundo só conhece sociedade limitada e muitas vezes conhece sociedade anônima por conta de Petrobras, essas outras coisas. Mas você tem sociedade em nome comum, sociedade em nome coletivo, sociedade simples, sociedade comandita simples, sociedade comandita por ação. Que ninguém sabe a menor ideia para que serve isso, e tem muito jurista que fala assim, cara, a gente tinha que tirar esse negócio do Código Civil porque ninguém usa. Mas não é bem assim. Serve, é uma tecnologia, ele vai servir adequado. Então eu comecei pensando nisso, não é que eu vou usar sociedade em comandita simples para quantidade completa dos meus clientes. Mas, se eu me arvoro especialista em direito societário e você traz um problema, minha obrigação é pegar, cara, eu vou varrer todos os tipos de sociedade possíveis e vou encaixar melhor. E aí eu comecei, para poder ensinar, colocar, beleza, essa sociedade aqui, ela é boa pra isso, ruim pra isso. Boa pra isso, ruim pra isso. Aí quando eu fiz isso, eu falei assim, cara, isso aqui parece uma ficha de jogo. Você para pra pensar. Aí eu falei, cara, eu acho que eu consigo montar isso aqui meio que uma mistura de banco imobiliário, meio que uma mistura de war aqui pra funcionar. Porque a ideia era justamente isso. Você tem meio que jogo da vida, né? Que acaba sendo bem parecido com o jogo da vida. Que aí, qual que é a ideia? Você começa com uma quantidade de dinheiro, né, inicial. Não fiz aquela adequação que a gente tinha combinado, que dependendo do personagem sorteado, se vai ter um efeito ou não, mas... Essa é boa, viu? Ia ficar essa boa. É uma dica boa. O cara foi herdeiro, aí o cara tem acesso ao mercado. Eu vou fazer isso ainda. Tem que ter bônus e por conta do personagem. E negócio, sim. Mas fundamentalmente, aí você vai ter dinheiro e você vai ter várias oportunidades de negócio na mesa. Então você tem 5 empresas que você pode adquirir se você quiser, você tem terrenos. E aí, qual que é a ideia? Você administrar, entender que é importante. Aí vem a questão da educação financeira também junto. Beleza, eu posso pegar todo o dinheiro que eu tenho e queimar.
comprar todas as empresas, limpar todas as empresas e tal, e ficar com aquele bando de empresas. Ok. Ou você pode comprar só algumas e todo mundo, beleza. Acabaram as empresas, acabaram as oportunidades de negócio, encerrou aquela fase. Aí você vai para a fase de organização. Você vai deixar o quê? Eu vou ficar como sócio no CPF de todas as empresas, vou pegar uma dessa aqui que vai ser holding das demais, aí você vai organizando aquilo ali. Você decide se você tiver dinheiro, não tiver queimado todo o seu caixa, se você vai contratar um advogado, que isso tem reflexo, né, no custo das outras coisas, se você vai contratar acordo de sócio, por que isso protege. Aí tem várias, né, aquelas várias cláusulas que, pra quem nunca viu, não sabe o que escolher. Porra, não sei se eu vou escolher essa aqui, o que é bom, o que é ruim. Sim, Só lendo o cara não sabe. Mas passou essa fase, depois você vai ter a fase do problema. Que é aí que a gente vai sacar, olha, seus empregados entraram em greve, seu concorrente apareceu, teve uma pandemia, alguma coisa, e aí, dependendo, todos os casos problemas, situações problemas, as cartas problemas, elas têm um correspondente ou no acordo de sócio, ou no tipo societário, na forma que você organizar. Porque qual que é a ideia? A pessoa pegar e chegar com aquilo, se puta, se eu tivesse comprado aquela carta, contratado aquela cláusula do acordo de sócio, eu teria me protegido. Se eu tivesse organizado aqui de maneira a ficar o mínimo possível no meu CPF, teria impactado menos as minhas empresas. Então a ideia sempre foi assim, de você casar o problema e entender que dependendo de como você estrutura o seu grupo empresarial, você pode prevenir ou minimizar um problema. Aí depois daquilo, dependendo da situação, como a cada rodada as empresas vão valorizando, agora, porra, aquela empresa ali tá gorda, tá boa, tá interessante, eu pego e vou tentar fazer uma aquisição, que é aquela sistemática dos dados, né? Então você vai tentar fazer a aquisição, o cara vai se defender, se ele se defender, beleza, senão tudo isso só tem custo, e tudo isso o cara só consegue fazer se ele tiver dinheiro em caixa. Então ele tem que, ao mesmo tempo, aproveitar as oportunidades de negócio, controlar o caixa dele, organizar o grupo empresarial e se prevenir contratando advogados e cláusulas. Então, assim, a ideia ela surgiu inicialmente só com uma questão mais simples, mas eu vi, porra, dá pra emular muita coisa aqui. Dá pra E caramba. aí quem acaba se interessando por isso? Empresário. Porque o cara que já viveu isso aqui, ele consegue enxergar bastante coisa. Advogado empresarial, porque o cara já se antecipa, porque ele sabe qual que é o valor das cláusulas. Alguém que nunca mexeu com direito empresarial é uma forma interessante dele se introduzir no assunto. Contador também, né? Contador também. E quem gosta de board game também, assim. Pessoa que gosta de board porque game. a área a parte da diversão ainda tá lá. Então, assim, mesmo que eu caguei para todas essas informações, eu quero competição, eu quero competir, ganhar. eu quero Exato. ganhar, eu quero ter mais empresas, eu quero ter mais dinheiro e tudo mais. Sim. Então, assim, acabou ficando bem interessante, assim, na minha opinião, e de outras, né, as pessoas que jogaram, eu tô tendo feedback bem interessante, mas eu vi que isso é um puto instrumento didático, cara, porque eu gamifico algo que é, cara, eu não vou dizer que é maçante porque eu gosto, mas assim, a outra forma de ensinar direito empresarial, que foi a forma que eu coloquei, olha, isso aqui é uma sociedade simples, isso aqui são as regras, beleza, a pessoa que sabe ler e escrever, ela vai ler, vai entender aquilo, mas dizer que vai saber aplicar, não vai, cara, não vai. E eu vou te falar, acho que agora menos, até que tá menos, mas no início ali, quando eu abri o escritório, era uma coisa assim, de uma vez a cada 15 dias, advogado falou assim, cara, eu trabalho de graça contigo. Por quê? Porque o cara quer ter caso concreto. Ele quer ter experiência com um problema concreto para ele ter que pensar aquilo. Ele quer estar junto comigo para ver como é que eu resolvo aquele problema, como eu estruturo aquela solução, para ele aprender, porque só batendo o olho e lendo nos livros e coisas, você não pega, cara. Não é, advocacia de uma maneira geral é assim, mas, cara, direito empresarial é brutal, porque, como eu te falei, aquela solução que a gente estava conversando ali sobre a estrutura de incentivos, não é um negócio que você, a não ser que você seja genial, não é algo que você consegue pensar imediatamente dado o problema. Você tem que, já tem que ter vivenciado aquilo, você já tem que ter antecipado. Por exemplo, uma sociedade. A gente vai montar uma sociedade, beleza, tá aqui, 50-50, aquela coisa toda. E se o cara divorciar? A mulher vai ter direito àquilo? Quanto é que vai ser a... E se ele morrer? Os herdeiros entram, não entram? E se vocês brigarem, chegar numa situação que eu quero ir para a direita e você para a esquerda, como é que resolve isso? Então, assim, são coisas que você só consegue pensar se você ou estudou um caso daquilo, ou você viveu aquilo, assim. Como é que você vai imaginar que, por exemplo, se o pai tá montando a empresa, tá tudo, mas ele morreu, como que um pai vai sonhar que os filhos que sempre viveram bem, sempre conviveram bem, enquanto ele estava no comando, vão quebrar o pau na empresa porque dinheiro entrou? Então, assim, tem algumas coisas que só a experiência nos dá. Sim. Então, a ideia daquilo ali é eu pegar e entregar para alguém que
quiçá, nunca tenha tocado em direito empresarial, e o bicho vai ter que resolver um monte de peteco, de aumento de imposto, de falha no fornecedor, de briga de sócio, do sócio que morreu, o sócio que divorciou, o sócio que está querendo pular fora da startup, está querendo deixar a brocha para trabalhar com o concorrente que está tentando contratar o seu principal funcionário. Tudo isso são problemas que, cara, você tem que ser um empresário ou muito azarado, ou muito bem vivido para já ter vivido tudo aquilo. Só que naquela oportunidade do jogo, ele vai ter aquilo condensado. Então, cara, a ideia é que para quem já é empresário, para quem já é advogado empresarial, que aquilo ali dê alguns insights. E me deu alguns insights eu montando aquele jogo. E para quem nunca teve contato, ele, porra, existe isso, sabe? No mínimo ficar curioso para saber, cara, que diabo é um acordo de sócio? O que é uma cláusula de no compete? O que é uma cláusula de no hiring? O que é um clawback? Por que isso funciona? Por que não funciona? Cara, no mínimo vai gerar uma curiosidade. E claro, né, como você falou assim, eu acho o jogo bem divertido. É um jogo que eu jogaria assim, por 4, 5 horas. A gente ficou 3 horas jogando lá, foi massa demais. Na verdade, a gente antecipou o final. Porque já era meia-noite. Já era meia-noite, quase. Porque a gente jogou 3 horas porque a gente parou, senão aquele não é verdade. Pô, eu acho, cara. Pô, eu vou conversar com o Will, nosso amigo em comum, grande Will.cc. A gente joga RPG junto, né? Nossa, tem anos que eu não jogo RPG. Deus me livre. Pô, meu irmão. Tem muito Cara, tempo. vai um dia, a gente vai jogar dia 31 agora. Quando eu falo muito tempo, é assim, 30 anos que eu não jogo. Não, foda-se, também não. Cara, se você vê a party lá da gente, o Will é o mestre foda e a gente é um bando de idiota, assim, mas, pô, é legal, super massa. Mas eu vou falar com ele, pô, pra gente fazer uma noite de board game, pra gente jogar outros jogos que tenham a ver com o seu, velho. Legal. Pra gente poder, porra, às vezes a gente... Às vezes tem uma mecânica. Tem uma mecânica nova que a gente faz ali, porra, a gente faz junto. Cara, eu vou pra uma parte meio baixaria agora do podcast. Bora demais. Cara, desculpa, não é baixaria, mas é curiosa. Não tem a ver com direito empresarial, mas você é advogado. Então você vai advogar por outros. Bora. Você... Tem alguma coisa que o Will me falou quando eu falei, não, o Araki vem aqui, ele falou, cara, fala dos famosos. Eu falei, o que é dos famosos? Ele falou, não, ele já foi advogado de uma galerinha famosa, tal, de influencer, etc. Mas não é esse o ponto que eu vou chegar ainda. É só, guarda essa informação aí. Okay. Cara, eu tô até com vergonha que eu vou falar agora. Me desculpem a audiência, mas eu tenho uma parada, eu gosto de coisa aleatória. Eu gosto de... Às vezes, porra, no meu tempo livre, eu não quero ser óbvio. Eu não vou assistir Game of Thrones só. Às vezes eu vou ver umas merdas muito nada a ver. Eu tava assistindo Avatar, cara, vindo pra cá. Avatar, show de bola. Mas assim, as coisas que eu gosto, por exemplo, eu acompanho Liga de Sumô, cara. Eu sou meio, sabe, nada a ver. Massa. Mas é nesse nível. Ok, não imaginei, né? Mas tudo bem. As músicas que eu escuto, porra, eu só escuto música de maluco. Enfim. Aí, recentemente, eu descobri que agora eu tô usando mais o TikTok. Porra, TikTok eu acho uma rede social fantástica agora. Meu perfil? Não. O que é meu perfil? O seu? Você tem? Não, nem sabia. Não tenho perfil no TikTok. Aquilo então ali é clone. Não procurem, pelo amor de Deus. Não procura, não. Cara, o meu perfil do TikTok tava muito massa. Muita coisa de bicho, de animal, de tecnologia. As coisas que eu gosto, assim, música, muita coisa de música. Eu gosto muito de música. E aí, cara, eu descobri que existem pessoas religiosas que fazem TikTok, de vários tipos de religiões e tal. Mas que existe uma briga da galera do satanismo. Calma que eu vou chegar. Cara, eu tô tentando entender. Vai fazer muito sentido o que eu vou falar em algum momento, calma. Tem um cara que ele é satanista, e aí ele tem o TikTok. Tu tá ligado que é que eu tô falando, né? Ele agora se converteu, né? Ele agora ele é judeu. Ele tá dizendo que era tudo, que ele foi contratado por uma galera do FBI. Do satanismo, né? Tava infiltrado. Na Illuminati, não. De vez em quando bate uns Illuminati lá no meu perfil. Cara, é muita doideira, cara. E aí, o que acontece? Vai chegar na parte do advogado. Aí, esse cara que é satanista... me desculpem, eu não quero cometer nenhum tipo de preconceito religioso, nem nada do tipo, de forma alguma. Então, eu peço desculpas já de antemão, caso eu fale alguma coisa que não tenha a ver. Mas aí, esse cara que é satanista, ele falou que ele se converteu, que ele, na verdade, era um infiltrado, e aí ele é judeu, na verdade. Aí tem um outro grupo de ocultistas que estão numa... Cara, virou um negócio judicial. O meu ponto a minha dúvida Pior que eu já trabalhei num caso parecido, cara. Judicial. Então, até a parte deles falando sobre, não, porque o seu pacto com Lúcifer não deu certo pra pessoa tal e ele te processou por... Eu quero saber, em termos palpáveis,
até onde o direito vai, ou a justiça vai, para avaliar casos como esse? Esse em específico de, porra, você fez um pacto com uma entidade. E não funcionou. Pode ser qualquer uma, Deus, enfim, orixás, o que for. Ok. Não funcionou. Como que eu vou... Não, então eu vou te... Vou te processar. Caraca, você fez um pacto com a Xuxa. E aí ela não me deu o que eu queria. Como que isso acontece legalmente? Então vamos lá. Se eu fizer um pacto, exatamente o que você tá falando, as pessoas falam pacto, cara, como se fosse, né, já um pé ali no 666. Né? É o 665, né, o vizinho da besta. Então assim, na verdade, o que acontece, cara? Você falou pacto com a Xuxa. Pacto é um tipo de contrato. Ponto, acabou. Só que a gente fala de pacto, tal, como se fosse um negócio diferente. Vou entrar dentro do detalhe de direito romano, que na verdade seria um... Enfim, é contrato. Tá. Você falou assim, Henrique, que você falou pra mim agora no final. Henrique, eu fiz um pacto com a Xuxa, ela não fez. O que eu posso processar ela? Desde que tenham sido atendidos os elementos do artigo 104 do Código Civil, que é, quem contratou podia contratar? Não vou falar de juridiquês aqui. Babava ou já estava consciente, era maior de idade, podia contratar? Beleza. Atendeu a uma forma prevista em lei ou não vedada por lei, ou seja, por exemplo, compra e venda de um imóvel, não adianta eu assinar um pedaço de papel e te entregar. Tem que estar arquivado na matrícula para ele valer. Já qualquer outra coisa aqui, eu não preciso nem assinar um contrato. Só se eu te dar o dinheiro, você me entregar essa caneca, pronto, já está resolvido. Então tem coisas que tem forma prevista em lei, tem coisas que não tem. E crucial para essa discussão que a gente tá, e eu vou te dizer, a resposta vai ser surpreendente, tá? Não é tão óbvia, não. É o que a gente chama de objeto. Lícito, possível, determinado ou determinável. Beleza? Segura. Um contrato de compra e venda de maconha não vale por direito. Porque maconha Porque o objeto é ilegal. Beleza? Entendi. Então é ilícito. Vou te comprar, vou comprar para você um terreno na Lua. É impossível, juridicamente impossível. Também não vale esse contrato, não importa o que a gente tenha contratado, não vale. Esses sites que vendem terreno asteroides, essas coisas. Vamos lá, aí depende do que você tá falando. Se for do tal do NFT, é uma outra discussão. Não, é literalmente, tipo, um asteroide XPTO passando, a NASA deu um nome pra ele e você pode registrar ele como seu. Não, mas aí é diferente. Tá, vamos... Segura isso daí, beleza. Porque aí é um outro tipo de questão. Mas você não comprou o asteroide pra você, não é seu. Você comprou o direito de dar o nome pra ele. Ok. Isso pode. Tá. Mas você não pode comprar a Lua, você não pode comprar um terreno na Lua, você não pode comprar ainda um pedaço de Marte. Tá? Então, assim, ele é impossível, juridicamente impossível, faticamente impossível. Eu quero comprar um elfo. Entendeu? Contrato de compra e venda de anão. Então, assim, anão, sim, coisa, né? Mitológico. Certo. É impossível. Faticamente e juridicamente impossível. O contrato tem que ser determinado ou determinável. Eu não posso contratar alguma coisa. Vou comprar alguma coisa de você. O quê? Você vai ficar sabendo depois. Esse contrato não vale. Entendeu? Tá. Ele tem que ser, no mínimo, determinável. Então, assim, você tem essas questões. E aí a gente vai pro objeto do contrato bizarro aí que você falou. Então eu vou contratar de você um serviço que você vai, sei lá, ler aqui a borra do café, joga aqui, cospe, sangra, joga uns dentes aqui. Beleza, Henrique, isso aqui agora aquele juiz vai julgar favoravelmente o seu processo. Vamos dizer assim. Tá. Porra, não julgou, cara. Aí eu vou atrás de você e vou processar. A questão é se esse contrato é válido. O que acontece? Do jeito que eu falei, você não tem nada, não há um elemento de religiosidade aqui. Você simplesmente falou que se eu fizer isso aqui vai dar certo. E não entregou, eu diria que esse contrato, ou entregou ou não entregou, não importa. Tá. Nem você pode, se funcionar, você não pode cobrar de mim a grana. E se eu te paguei adiantado, assim, eu posso até cobrar, independentemente da questão. Esse contrato não existe. Então o dinheiro que foi pra você tem que voltar pra mim. Tá, pronto, acabou. Por quê? Porque o objeto é impossível. Ilícito também, né? Depende se eu estiver falando de influenciar o juiz, é um ilícito, mas assim, ele também é juridicamente impossível que você não pode entregar. Então esse contrato aqui não valeria absolutamente nada. Num contexto de religiosidade, e assim, eu não é que eu não sou um cara não religioso, eu tenho meus momentos. Não sou tão com essa coisa aqui, não sou tão radical. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, num contexto de... se eu fosse ateu pesado, assim, aquele cara assim, tá, cínico,
Eu diria que toda religião, toda promessa, toda coisa que é feita, inclusive nessas, né, de cunho mais evangélico, que você vê mais assim, não sei o que, comprar o terreno do céu, isso aqui é o perfume de Jesus Cristo, isso aqui é a lasca da cruz, não sei das quantas, essa coisa toda. Eu acho que, assim, cara, deveria ser enquadrado até em estelionato. O que eu tô fazendo? Eu tô aproveitando de uma instituição para convencer pessoas pobres a fazer algo, dispor do seu patrimônio. Hoje é dia de doar todo o seu salário. Entendeu? Sob o critério que seja um dízimo, alguma coisa aqui. Aquilo libera o estelionato, porque você tá vendendo algo que você sabe que não é. Mas eles, só para não perder a cena, mas isso existe legalmente uma defesa a isso? Então, esse que é o detalhe. Por que não é estelionato? Porque como é que eu vou dizer que eu estou deliberadamente enganando você se eu acredito, porque faz parte da minha religião, você acredita que faz parte da... A gente entrou dentro de uma seara que a questão ali não é mais um contrato, é outra coisa. Então aquela promessa, olha, se você me entregar o salário do seu mês, você está garantido no céu, você acredita, eu acredito, é muito difícil de... Eu estou pegando nesse extremo, que aí talvez até ficasse mais fácil. Sim. Mas existem outras promessas. Então assim, se você, vamos lá, no satanismo... Assim, o próprio pacto lá com uma entidade e tal. Eu fiz um pacto com uma entidade que agora, se acontecer isso, eu vou ter sucesso na vida. O cara você pode dizer que que ele te enganou? Não sei, cara. Você era da mesma religiosidade do cara. Quando envolve religião, principalmente num país como o nosso, a discussão pula para uma seara mais complicada. Porque das duas, uma. Por que esse aqui é estelionato e o outro não é? Entendeu? O que tem ali é porque a gente protege a religiosidade, a gente protege essa questão da crença e da fé. E da liberdade de todo mundo. E da liberdade de você ter a sua própria religião. Então, dentro daquele contexto, cara, a não ser que você efetivamente... Aí, assim, tem limites. A gente teve o caso lá do João de Deus. João de Deus. Ali era uma comunidade religiosa, mas ali crimes estavam sendo praticados. Aí agora já não é mais uma questão. Ao cabo e ao fim, cara, você vai perceber depois que você fica um tempo no direito que você não tem preto no branco, você tem uma zona gris ali, que dependendo do barulho, da reverberação que faça na sociedade, na comunidade, o judiciário acaba reagindo de maneira diferente. Tá. Então, assim, é muito mais fácil, dentro do nosso contexto sociocultural, você ajuizar e ganhar uma ação contra alguém que prometeu fazer um trabalho satânico, ou candombléstico, ou um bando, sei lá o quê, e não funcionou, e você dizer, cara, esse cara que me enganou, estelionatário, porque há um preconceito com relação a essas religiões de origem africana ou não judaico-cristãs, do que se você colocar dentro de um contexto principalmente dos pentecostais, dos evangélicos. Entendeu? Assim, naturalmente você consegue associar isso. Isso aqui é óbvio que é mentira, aqui é fé. Então, assim, isso vai oscilar. Então, respondendo, é possível sim você processar e ganhar, apontando que aquele contrato não existiu. E é possível também que você faça isso e alguém diga, olha, dentro desse contexto aqui religioso, não era uma promessa como uma promessa de compra e venda, assim, que você pagou e você tem que receber. Era muito mais uma coisa assim, de uma contribuição voluntária para uma divindade que todo mundo acredita, na esperança de que isso acontecesse. E aí é muito difícil dizer, se não acontecer, mas você entendeu? Não foi um contrato. Então, eu acho que tem literalmente as duas possibilidades, vai depender muito não deveria, mas vai depender muito do contexto que foi inserida essa questão. Engraçado. Bom, interessante isso. Porque assim, eu como ateu, eu respeito muito, e eu acho que todos deveriam ter a liberdade de crença e de prática, enfim. Mas ao mesmo tempo, esse lance eu fui nesse extremo do TikTok, desse lance dos satanistas e tudo mais, tal, porque claramente existe algo a mais ali, que não é só a questão do uso da fé deles para o benefício da pessoa que fez o pacto ou algo do tipo. Tem uma coisinha a mais, assim, tem provas de que, porra, na verdade não era bem assim, que não foi feito da forma certa. O que eu queria entender é que se juridicamente eu posso fechar um contrato, eu fulano de tal, do templo tal, estou fazendo um acordo com o Henrique Araque, de que ele está fazendo tudo isso, assina um contrato, etc. A partir desse momento,
eu estou mais... Eu me resguardei juridicamente do tipo, não, ele sabe exatamente o que ele está contratando de mim. Cabe à entidade fazer ou não, aí é com ela. Pois é porque normalmente, cara, o que você vai observar é que esse tipo de pacto, esse tipo de acordo, esse tipo de contrato, ele nunca vai ser assim. Ele sempre vai dar uma margem de possibilidades. Sim. Ou ele vai ser impossível de se verificar. Comprei o terreno no céu. Você vai entrar com evicção, se você não entregar, vai entrar com missão na posse? Como é que você vai fazer isso? Uhum. Então, como é que você vai dizer que, assim, bom, teve aquele caso daquele pastor que falou que o que você entregar, eu vou te devolver 1 octilhão a mais, um negócio assim. Então, assim, é o que eu tô te falando. Quando você pega o extremo, é mais fácil, sabe, Musta? Uhum. Você mostrar que ali o cara deu um passinho além ali. A gente não tá falando de fé, a gente tá falando de abuso. Sim, sim. Como aconteceu com o caso de João de Deus, no caso de crime, como aconteceu com esse caso dessa que acaba virando uma máquina de estelionato. Mas, respondendo, se você colocar num contrato, vamos pegar uma questão de judaico-cristã aqui, você foi lá com o padre e você assinou com o padre e ele se comprometendo. O padre não deixa de ser um agente de um elemento terreno chamado Santa Sé. Então, assim... Sim. Uhum. Então, ele ali, enquanto agente da Santa Sé, ele está se obrigando. Ou se obrigando por si, ou pela Santa Sé, vai depender de como é que é a relação jurídica lá. Uhum. E fala o seguinte, olha, se eu fizer isso, pagar dinheiro para você, eu tenho direito de ser batizado. Tá. Você não pode não me batizar. Se quem me batizar não for um padre, for um neófito iniciante que ainda não foi ordenado, eu processo a igreja, velho. Entendeu? Então tudo depende do que está sendo contratado. Entendi. Você não vai ter um padre desse contratando, pode até ter ele contratando, ele está me dando, vendendo para mim como uma relíquia um fragmento do Santo Sudário. Se eu provar que não é um fragmento do Santo Sudário, eu posso processar. Pode processar. Entendeu? Uhum. Então, assim, normalmente não vai ser desse jeito que virá. Vai vir assim, olha, isso aqui é uma hóstia, isso aqui é a carne de Cristo. Por quê? Tá. Porque é uma hóstia transmutada, né? Que eles chamam. Beleza. Como é que você... Cara, é a fé. Eu acredito que é isso, você acredita que é aquilo, agora você não pode dizer que porque você perdeu a fé, você quer seu dinheiro de volta. No contexto que aquele contrato foi celebrado, tudo tava tudo certo. Entendeu? Tá. Então, assim, vai depender muito Entendi. do que foi contratado. Mesmo, sabe, assim, particularmente com relação a essas questões de cunho religioso, espiritual, cara, todos que eu vi, e eu te falei, eu já atuei num caso, deixa eu tentar proteger a identidade do caso aqui. Eu já atuei num caso que foi um problema de eleição do líder religioso daquela comunidade. Uhum. Tipo, o líder religioso tinha que ser eleito de determinada situação e os meus clientes estavam falando que aquilo não tinha sido verificado. Só que as regras e os ritos estavam num contexto religioso, então era difícil de dizer se aquele procedimento tinha sido seguido ou não. Mas virou um problema de regra, assim. Por quê? Porque não deixa de ser um líder de uma comunidade ou um presidente de uma associação, alguma coisa equivalente, que vai movimentar dinheiro e expectativas e esperanças de outras pessoas. Então isso tem validade pro direito. Quanto que vai ter de validade e até onde o Estado vai entrar? Porque o Estado também não pode ser entrando marretando tudo, cara. Porque senão ele vai fazer, você vai ter uma interferência do Estado dentro de liberdade religiosa que também é muito problemático. Bem problemática, sim. Imagina, você falar, olha, o Estado vai lá e fala assim, olha, esse batizado não foi feito da forma XYZ nas águas do Rio Jordão. Sim. Porque foi assim que foi originado por Jesus. Cara, aqui a gente faz assim, excelência. Tá? Mas assim, só pra gente encerrar esse ponto. Claro. E a partir de agora, se você quiser que eu corte isso no podcast, eu corto. Aliás, tudo aqui, se você quiser dar uma olhada antes. Por que então a sua análise profissional ou pessoal que você quiser dar? Por que então a gente vê esses que na minha opinião, claramente parece ser um estelionato, uma ação de estelionato acontecendo? Por que isso em rede nacional acontece? Por que isso continua acontecendo? Por que mesmo por meio de denúncias, você vê o enriquecimento de líderes religiosos de forma, até meio suspeitas? Às vezes confessada. Às vezes confessada. Tem gente que já foi gravada confessando que estava fazendo pra botar dinheiro no bolso. Isso continua acontecendo porque são advogados que empurram, que conseguem empurrar, ou porque a justiça realmente tem brechas que quando a gente fala sobre religiosidade, sobre religião, sobre fé, a gente
a justiça trava mesmo? Cara, vamos pensar o seguinte. Dentro do direito, a gente tem um princípio que fala a ninguém é dado o direito de pleitear em nome próprio o direito alheio. Então vamos supor, ele te deu um murro na boca não, mas ele te sacaneou e roubou não, que também vira crime. Ele pegou e te sacaneou e tomou um cliente seu, que aí não é crime. Uhum. Aí você ficou puto. Mas você não quer fazer nada, qualquer razão possível, porque ele é teu parente, porque comercialmente não é interessante, porque ele é grande e você prefere mantê-lo próximo e fazer uma política de boa. Você não quer. Eu não posso chegar lá e processar por você. Uhum. Estelionato é um crime de ação, se eu não me engano, é ação privada de determinadas situações. Ou seja, a vítima tem que iniciar. Então, imagina agora do ponto de vista do nosso contexto cultural, tá? Eu tenho quase certeza que é privado. Eu não sou penalista, então isso é errado. Mas assim, vamos pensar no nosso contexto sociocultural. Onde você tem pessoas que são semi-analfabetas, é o público, né? Semi-analfabetas. Jogar a realidade do que é. Que são criadas, não é nem um temor reverencial, é outro nível de temor, sacou? Essa pessoa pegar e perceber aquilo ali é mais... Velho, teve gente que achou que o presidente era clone. Teve gente que então pra pessoa pegar e olhar aquilo ali e falar assim, não, meus, sei lá, congregados, sei lá como é que fala isso aqui é montagem da Globo, satânica. Então assim, é muito... Agora, particularmente falando, quem teria a prerrogativa de tomar uma ação contra isso e fazer alguma coisa se fosse verificado um abuso, seria o Ministério Público, que não é imune a pressões políticas e influências. Então assim, por que isso acontece? Eu diria por dois motivos. Porque quem é lesado não está interessado em se movimentar, e existem pessoas interessadas em que isso não se movimente. Então você acaba somando uma coisa na outra, o que eu acho extremamente problemático. Mas assim, eu tô falando assim, eu tava falando ali, né, nos meus exemplos da questão evangélica, porque é o que eu mais eu vejo. É o que tá mais próximo da nossa realidade, por ser um país que a maioria que a maioria evangélica sim. é assim, mas isso, eu já vi isso, na verdade, por exemplo, dentro da Igreja Católica, de uma forma ou de outra, que inclusive virou até uma discussão de trabalho escravo em determinado momento. E eu tenho certeza que isso vai ser... Onde tem gente, vai ter problema. Você tem esses gurus aí de coisas... Onde tem gente... Falou do João de Deus. Do João de Deus, por exemplo. Então, se você vai ter esse tipo de problema. E a questão é justamente... A questão do João de Deus foi isso. Olha o que aconteceu. Você teve um crime sendo cometido contra mulheres, contra crianças, sei lá o que aquela coisa aconteceu. E aí, velho, né, aí tem que segurar. Você levanta, vira a mesa, o cara sendo rico do jeito que ele era, não conseguiu segurar. Então, assim, existem situações que, de fato, a sociedade, como eu falei, o contexto, a galera dá um tapa na mesa e fala, agora foi demais. E tem outras coisas que as pessoas já normalizaram, velho. Essa questão do mês de você doar 100% do seu salário não é incomum, é padrão, assim. Eu vejo muita gente que faz isso. Eu diria que é por aí. Entendi. Bom, estamos chegando finalmente aqui. Eu queria, antes de te agradecer e tudo mais, etc e tal... queria saber se você já jogou no Final Fantasy. Cara, não. Porra, cara. Não, mas é uma questão, você sabe... Cara, eu sou viciado em jogo. E de todos os jogos que eu joguei na minha vida, sem sombra de dúvida, o jogo da minha vida, eu tenho uma boa... Eu te falei, eu tenho uma boa assessora. Sim. Eu tenho... É o Final Fantasy VII, cara. E quando eu vi que ia lançar, eu cheguei a cocer. Quando eu vi as primeiras imagens, eu falei assim, bicho, se eu comprar esse negócio, que eu tenho que comprar o PS5, né? Fudeu. Eu não vou trabalhar mais, velho. Eu não vou trabalhar mais, não tem condição. Eu acho que é capaz dos meus sócios colocarem no acordo de acionista, no acordo de sócio, falar assim, cara, não pode jogar essa merda, porque eu não vou parar. E eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque eles também vão jogar. Então, assim, cara, eu tô assim, ao mesmo tempo, assim, só que o bicho, se eu agarrar naquele negócio, eu não solto mais. Então, ainda não. Porra, cara, do jeito que você falou de Final Fantasy, eu falei, meu irmão, o Araki, ele tem que jogar essa porra. Eu, gente, bicho, meu irmão. Eu sou E lançou agora, porque ele vai ser lançado em 4 partes. Porque eram os 4 DVDs. Tipo, ou 2, eu não lembro. Eram 4 DVDs. Eram 3. A primeira parte acaba... Porra, sabe aquela primeira cidadezinha que... A Mako Reactor, não é? É uma que você vai participar, tipo, de um super evento, e aí você tem várias batalhas nesse evento.
porra, é aí que acaba o primeiro jogo. Mas isso não tinha no primeiro Final Fantasy, não? No Final Fantasy original? É, o Final Fantasy VII. Cara, qual é o nome da cidade? Depois... Bom, depois eu te falo. Tá. E o segundo agora acabou de ser lançado a segunda parte, que é o chamado Rebirth, que é a primeira vez que o Sephiroth aparece e tudo mais. Ah, tá. Agora acho que já tô me situando. Então acaba aí, quando ele aparece a primeira vez, a primeira interação. Quando eles chegam na primeira Gênova. Que eles acham lá o reator, lá o pedaço da Gênova, ele aparece pra tomar, queima tudo e vaza. Exatamente. Lembrei. Aí eu falei, meu irmão, o cara do Oracle, falei, porra, pirar foda, maluco. Não, não tem nem expectativa. Eu vi os gameplays, né? Assim, eu vi a galera jogando, eu olhei assim, eu falei, cara, bicho, nossa senhora, velho. É uma mistura meio de Resident Evil bombado com os negócios. Sim. Eu achei do cacete, com os personagens. Eu não entendi se dá pra você jogar em grupo. Ou se é tudo AI. Você consegue jogar... De 2 pessoas? Player one. Entendeu? Porque você tem... São 3 no batalhão, né? Normalmente. Pô, cara, você tem 2 modos de jogo. Você tem aquele clássico, que é entrando na batalhazinha e modo ação, tipo, cada um faz uma ação e acontece, tá igual... Normal. E você tem um modo hack and slash, tipo assim, começou a porrada, você sai dando porrada. Pois é, mas e os outros personagens? É AI ou é... Não, é AI, eles estão lutando junto. Eles estão saindo na porrada junto. Exatamente. Legal. Porra, é uma experiência completamente diferente. Eu vi o gameplay dessa parte, assim, eu vi justamente contra aquele primeiro boss lá, que é aquela máquina zona. A máquina zona, sim. Aquela, eu vi assim, eu fiquei, nossa, bicho. É o que eu tô te falando, velho. Se eu começar a jogar esse negócio, velho, é real, assim, eu tenho que colocar algumas travas, assim, tipo, travas contra mim, mas reais. Assim, não adianta você só tocar, tem que desligar a energia, velho. Tem que desligar a energia e puxar minha mulher de um lado, assim, me dar uma tarefa. Cara, eu sou viciado em jogo, velho. Qualquer jogo, até que quando a gente tava jogando jogo de tabuleiro, eu fui ver. Por mim, eu sei que eu ia trabalhar, tem que levar a criança, tem que fazer. Bicho, eu ficava ali. Eu já joguei poker. Eu joguei por... Assim, tem gente que vira e tal, tudo mais. Mas, porra, eu era moleque, velho. Assim, eu joguei 12 horas seguidas, velho. Assim, eu sou maluco com o jogo, velho. Sou maluco. Porra, moleque, tu tem que jogar nosso RPG. A gente começa 8 horas da noite e a gente acaba 3 horas da manhã, velho. Na noia do negócio, assim, cara, eu fico. Assim, o meu problema é esse, velho. Eu vou ficar. Minha família vai... Nossa senhora, vai sofrer com isso, mas eu vou ficar. Mas por que eu tô te falando, cara? Então, Final Fantasy VII, velho, é o jogo da minha vida, velho. Assim, é um negócio assim foda. Que é... Nossa senhora, Deus me livre. Bom, espero que um dia que você eu vou jogar. Você entre de férias aí e curta, porque tá do caralho. Eu acho legal esse conceito de férias. Você para de trabalhar, continua recebendo por algum motivo. Eu queria que meus clientes me dessem isso. Tem algum motivo isso tá acontecendo, né? Não, mas eu acho que nunca aconteceu. Também não faço ideia do que é. Araki, você tem aí teu tempo agora, cara. Pode deixar tua mensagem, sempre deixa em aberto aí pra... Ah, não, mentira. Porra, tem uma última coisa. O quê? Porra, eu sou... Porra, faz tempo que eu não gravo, cara. Desculpa. Tá tudo bem. Mas indicação, pô. Indicação. Eu queria que você indicasse. Pode ser 5 indicações. Livro, filme, série, jogo. O que você quiser indicar não precisa ser da sua área de atuação. 5? É algo que você está consumindo. Antes eu tava fazendo assim, indicação de 5 livros, 5 não sei o que, mas aí dava mais 1 hora de podcast. Então, 5 mídias que você está consumindo e que você, porra, essa galera tem que ver isso aqui. Pode ter a ver com a tua profissão ou não? Pode ser coisa antiga também? Pode. Tá, mídias diferentes. Então... Você vai dar o meu, também dou uma. Tá, livro. Um livro que eu acho essencial de verdade que as pessoas leiam, ou pelo menos tenham uma noção do que se trata, traduzido em português, é A Lógica do Cisne Negro, do Taleb. Cara, ele traz ele joga na tua cara assim, meu irmão, é isso aqui, ó, o papel do acaso na tua vida é isso daqui. Então, assim, para de planinho, para de essas coisas, que você tem que se portar de uma maneira diferente. Então, assim, é algo que eu acho essencial, mudou minha vida, mudou minha forma de investir, na época que eu tava com grana para investir, agora eu tô queimando caixa porque eu tô ampliando o escritório, mudou minha forma de pensar e de agir na minha própria profissão. Porque esse negócio, assim, da questão da normalidade, ou, por exemplo, uma estruturação societária. Cara, não adianta eu colocar o que todo mundo coloca. Eu pensei, meu irmão, se der merda, pô, como é que vai dar merda numa sociedade? Uma sociedade pai com filho, o pai com 40 anos, o filho com 5 anos, pode dar, cara, pode dar. Pode ter um divórcio, pode ter um falecimento, pode ter... o filho pode chegar com 18 anos, odiar o pai, um social, até que 500 coisas podem acontecer. Então, não é você prever todas as possibilidades, é você construir de maneira a evitar que criar salvaguarda. Você não sabe para que você vai precisar daquilo. A gente fala que se escreve um contrato para que você não use mais da metade dele, mas se precisar, tá lá. Então, a lógica do cisne negro seria um. Massa. E no meu caso, já que você falou um livro, é que eu tava pegando aqui qual é a editora.
a editora, o livro com ilustrações do Vidas Secas. Porra, maravilhoso, cara. Nossa, eu li Vidas isso. Secas é um dos meus livros preferidos. E por ele ser um livro curtinho, porra, todas as versões são muito pequenininhas. Aham. E, cara, ele é um camalhaço desse tamanho, porque cada página tem uma ilustração. E aí, porra, a ilustração lá de todo aquele ambiente, porra, Sim. né, caótico e na merda. E da baleia, que é um cachorro, que todo mundo tem uma ideia de como que ele chamado é. baleia. É, e aí lá Maravilhoso isso. deram uma imagem pra ela. Então, assim, tá aí minha indicação literária por ser um puta livro e por ter a parte visual, que eu sou muito fã de quadrinho, me agradou muito. Porra, cara, você tá me humilhando igual quando eu vou dar aula, porque assim, normalmente quando eu dou aula, os meus colegas são muito mais eruditos do que eu, porra, vão falar, tal, tudo. Minhas referências são tudo bosta, Cara, eu acabei de falar que eu vi o satanista do TikTok. Cara, eu venho com um livro de o cara vem com Vidas Secas, porra, é Graciliano Ramos, né? Nem sei se é pronto. Ah, acertei, viu? Nem isso eu sei. E minha mãe, se ela ouvir esse negócio, ela vai me matar. Ela é professora de português, assim, ela leu ela leu Don Quixote no original em espanhol, tá? E a bicha Nossa, que irado. A bicha é um monstro. Mas Então vamos lá. Mídia. uma série. Sei lá. X-Men 97. Porra, foda. Sem Foda. condição, cara. Foda. Eu não sei, assim, pelo menos da galera que é da minha geração, até um pouquinho mais baixo, cara, X-Men, o original, inclusive, bicho, eu tô assistindo X-Men 97 e tô reassistindo, porque tem no Disney, o antigo, tá? Eu tô na 5ª temporada já, assim. Eu tive que fazer isso, eu parei o 97, porque eu tava assistindo com a minha esposa, porque chegou no episódio da Jubileu, a gente ficou, Sim. Peraí, tão perdido. A gente se perdeu um pouco na história. E aí a gente voltou pra assistir o antigo só pra gente tá um pouco mais situado. Que quando ela tá no Mojo? É, que aí ela que começa toda a loucura. Tá. Até aí, a gente não lembra De onde que veio? alguns porquês. Sim. Aí a gente voltou. Não, cara, eu tô assistindo. Porque, assim, X-Men 97 tá muito bom e eu achei legal o seguinte: eles envelheceram bem, amadureceram, melhor dizendo, amadureceram bem a história. Então, pra quem gostava do X-Men antigo, você vê as mesmas histórias, as mesmas continuações, mas uma pegada bem mais adulta, uma temática bem mais madura, vamos dizer assim. Puta, cara, eu tô maluco com aquilo. Tá irado mesmo. Graças a Deus já confirmaram a 3ª temporada. Eles já gravaram a 2ª. Porra. E, terminando de gravar a 2ª e já contrataram a 3ª, porque, bicho, aquilo virou uma máquina de ganhar dinheiro, velho. E que ganhe mesmo, ganhe muito dinheiro, continue, porque tá muito legal. Pronto, uma série agora, assim, que tá, meu vício é a série essa. Bom, então eu vou indicar uma que eu já assisti 1 milhão de vezes, mas eu tô reassistindo. A última vez que eu assisti, eu era muito mais novo, então eu tinha outra cabeça. E eu tô reassistindo Twin Peaks. Nunca assisti. Meu irmão, Nunca assisti. tu gosta de coisas de suspense, policial e tal? Todo mundo me fala pra assistir Twin Peaks e Successions. Eu não assisti nenhum dos dois. Cara, o Succession é do caralho. Pois é. Pra você, principalmente, na tua profissão, tá ligado? Todo mundo fala isso, velho. Eu assisti acho que 2 episódios, gostei muito, só que aí X-Men 97 eu falei assim, Porra, Succession tu vai, meu irmão, eu tenho que continuar vai assistindo. rasgar o cu na calça, velho, porque é do caralho. Agora, Twin Peaks, velho, pra qualquer pessoa que curte muito um sci-fi terror / suspense, porra, David Lynch, ele é idiota de inteligente, assim, do caralho. Vou ver se... Vou colocar na listinha. Mas eu tenho um monte de coisa na listinha. Deixa eu ver o que mais aqui. Cara, deixa eu ver. Outra mídia, né? Filme. Vamos lá. Filme. É porque eu sou um cara, assim... Eu sou meio... Não vou dizer meio autista, porque eu vou ofender a galera. Mas, assim, eu sou meio... com as coisas, assim, sabe? Se eu gosto de um troço, eu assisto de novo e tal, tudo mais. Tem 2 filmes que se tiver passando assim, não é que se estiver passando, mas assim, na época que você ficava em canal, assim, ficava passando, que se aparecer, eu parava pra assistir. Era 300 Porra. e Snatch, Porcos e Diamantes. Porra. Esses 2 filmes, assim, cara, se tivesse passando, eu posso estar fazendo qualquer coisa, eu paro e quando começo a assistir, assim, de onde tiver, sabe? Agora nem mais, mas assim, eu não sei, cara, eu sinto conforto em ver boas histórias que eu mais ou menos já cheguei. É como se eu tivesse revendo um amigo, assim, igual pegar um livro que eu gostei pra caramba e vou ler de novo. Podia ter falado desse livro, que eu tava falando. Pode falar de livro. Vai o último aí, então, a última indicação desse livro. Seria um livro, cara, que eu acho excepcional, e esse já é bem antigo mesmo. Ele conta a história, a parte histórica dele é ao mesmo tempo boa, e só que eles meteram, porque tinha que meter, porque é norte-americano, um romance lá que não caberia muito bem, que é Shogun.
Inclusive, acho que tá tendo um seriado agora Porra, recente, Shogun do James Clavell. Caralho, velho. A série no Star Plus Então, você tem essa série que tá agora. é do livro? É a mesma do livro? É a do livro, Ah. só que você também teve uma novela na década de 70 com Richard Chamberlain, Aham. que também foi muito boa, só que assim, com aqueles efeitos tipo Jasper, assim, aquela coisa meio assim, mas é muito boa. Mas o livro, cara, assim, nada se compara ao livro. Sério, cara, eu vou até abrir a Shogun- Amazon aqui pra... Shogun, cara, é um livro, antigo, é da Tora, assim, tá? Ele é menor do que os 2 tomos do Musashi, Aham. mas ele é muito bom e ele conta uma história legal e tal. Tem um pano de fundo, cara, que não funciona. Que é um pano de fundo do Chamber, do Anjin lá, né? Que é o piloto, que ele se apaixona pela Mariko lá e tal. E rola todo aquele romance. É esse aqui? Não, não é esse não. Não, Eu te tá. passo depois. É do Tá, tá. James Clavel, sei lá como é que fala. Pode crer. Então o que acontece? Você tem todo esse romance de pano de fundo que não cabe no Japão medieval. Não cabe, aquele conceito não existe. Mas ficou legal para um romance e tal, tudo mais. Massa. Mas a parte histórica, ele troca os nomes, tá? Mas vamos dizer assim, o cenário histórico que é narrado dentro dessa novela, ele é muito próximo do que aconteceu de verdade lá no Japão medieval. Lá no Shogunato mesmo. Antes do Shogunato. Na verdade é o Ah. seguinte, o primeiro Shogun, que foi o Tokugawa Ieyasu, ele no Shogun é o Toranaga. Ele é o Toranaga. Uhum. Então aqueles 4 não sei se você tá assistindo. Eu só sei a história por conta da série. Mas você tá vendo a história, Sim, né? sim. São 4 daimyos. Uhum. Você tem o Toranaga, o Ishido, aí os outros 2 que são os cristãos que eu não lembro. Não. Esses 4 existiram, só que estão com outros. Só que eles têm Com outros nomes. nomes. Outros nomes. Tô ligado. E aquela disputa efetivamente aconteceu. Aliás, Uhum. tem um seriado, onde que é? Acho que é no Star. Agora eu não lembro, ou é no Prime, cara, que conta a história do Shogunato. Ali é um seriado, Aham. deve ter uns 8 episódios. Ali ele tá contando com precisão histórica, mas são historiadores que estão contando e o negócio é romantizado, Aham. né? Tudo mais. Mas o livro em si, ele é muito gostoso de ler, sabe? Assim, a história é boa. É aqueles livros, cara, que você vai lendo, vai chegando no final, você vai ficando triste que tá chegando no final Sei. e pô, vai acabar a história e você vai perder aquele amigo. Eu tenho esse problema, mas seria um livro que eu indico com certeza. Eu devo ter lido esse livro umas 15 vezes, em português e inglês, assim, Massa. pra pegar. Adoro. Pô, então eu vou aproveitar e deixar a minha última aqui. Eu queria aproveitar a sua do 300 pra deixar o quadrinho do 300. Muito bom. Do caralho. Muito bom, Frank muito Miller, assim, O no Frank melhor. Miller Eu já ele quase é matei absurdo. ele, sabia, velho? Você Eu já contei, eu você contei chamou ele de isso no do Will. saudoso aqui? Eu contei isso no do Will, vai ter que saber lá, eu te conto depois. Tá bom, beleza. Mas eu basicamente abri uma porta enorme na frente dele e eu vi a porta batendo assim, quase no narizinho dele, assim. Você tá falando, você realmente Seríssimo. quase matou. Quase matei o Frank Miller. Lá na CCXP. Mas bom, depois eu te conto depois. Cara, que fera. E só pra colocar aí junto com a tua indicação do Shogun, um filme que eu assisti na pandemia e me salvou, porque nessa época eu estava com Covid, eu estava quase morrendo dentro de casa sem ar, e me ajudou a ficar na controlada, Aham. assim. É o filme do Kurosawa, chamada Run. Ah, sim. Porra, cara, Kurosawa é foda. meu Deus, cara, que filme é esse? Eu fiquei... E eu só tô indicando ele porque eu achei ele essa semana de novo. Velho, muito bom. Depois que eu descobri, não sei se você sabia dessa porra, o Kurosawa, esse filme, a estética, a fotografia dele é maravilhosa, das cores de cada tribo, de cada clã e tal. Você sabia que ele já estava cego ali? Ele estava parcialmente cego? Não, isso eu não sabia. Não sabia. O Kurosawa estava parcialmente cego e todas as cenas de fotografia foi ele que fez. E ele já não estava vendo coisas Direito. mais. Não, e de fato, a fotografia, eu não sabia disso não, mas a É, fotografia dele é... As fotografias do Kurosawa são espetaculares, São, né? velho. Todas elas. E todos... Eu não sei se você já notou que ele tinha... mas aí você não vai saber quem é, porque você não viu o seriado antigo, mas o ator que faz o seriado antigo, que faz o Toranaga no Aham. seriado antigo, eu esqueci o nome desse cara, velho, agora não tá me vindo, não sei, mas ele fez todos os filmes ele tá em todos os do Kurosawa, todos eles, assim. E é engraçado, depois que ele morreu primeiro, o Kurosawa morreu logo em seguida, assim, Aham. foi um negócio meio interessante, até meio Místico. meio místico, assim, cara, mas o Kurosawa é espetacular, mas assim, você tem que assistir com outra pegada, porque a fotografia é paradona, o negócio meio... Sabe o que eu acho parecido a fotografia e o estilo de narrativa? Vai ser curioso. Mas você assiste. Claro que você imagina, espero que você tenha assistido. O Poderoso Chefão 1. Claro. Sabe aquela, Coppola, assim. aquela tomada longa, assim, tal, demorada. Apocalipse Now. Porra, Apocalipse Now são 2 horas de negócio, nada, assim, não sei o que vai acontecer, e depois mete
a bronca do Exato. bagulho. Tá? Era um estilo, não sei se era um estilo da época, né? Faz todo mais total ou menos sentido. próximo ali e tal. Faz total sentido. E, pô, é uma fotografia. Só que é o que eu tô te falando. Eu não sei se é uma linguagem visual falando pros dias de hoje, sabia? Porque, assim, hoje, você, principalmente com o span de atenção que tá sendo condicionado, cara, eu acho que é coisa assim, tipo, já virou algo quase assim, tipo, tô assistindo um filme búlgaro em preto e branco da década de 80, pode crer, sacou? pode crer. Não é mais, apesar de serem, o RAM menos, mas assim, são filmes comerciais até certo ponto. Sim. Mas não acho que são mais não, cara. Não acho mesmo. Virou cult, né? Já, tipo, mais do que cult, eu acho que é mais do que cult, cara. Cult, por exemplo, Matrix virou cult. Tem muita gente que Matrix 1 virou cult, cara. É porque ele tem 400 anos já, se você para pra pensar. Porque a gente viu ele num contexto, mas assim, do ponto de vista do que ele gira e do que vira o cinema depois dele, é cult no sentido, nesse sentido de ser um ponto pivotal. Esses outros, eu acho que eles são assim, mais assim, virou conceitual. Acho que eu diria conceitual. Ele conta uma história uma história boa, tal, de um jeito, mas assim, que pra essa geração 25 menos, eu não diria que eu diria que já é mais assim, coisa assim de tipo, como a gente assistiu... Experimental demais. É como a gente assistiu Casablanca, sacou? Um negócio assim. Total. Bem que, assim, cara, não é um negócio que eu iria pro cinema pra assistir, mas assim, eu tô assistindo pela importância histórica do negócio. É tipo hoje eu consigo assistir um filme do Bergman e falar, porra, maravilhoso e tal. Quando eu adolescente, eu ficava, caralho, velho, que merda. Tô há 4 horas aqui fazendo. Porra. Não, quer ver um que eu nunca consegui terminar? Nunca passei dos primeiros 15 minutos, porque assim, realmente assim, eu sou muito inquieto. Odisseia 2001, Odisseia. Sério? Não, Araki. Eu não consigo, cara. Vocês são malucos, velho. Eu falei assim, velho, eu vou embora, eu vou ficando agoniado. Eu falei assim, bicho, eu me sinto as paredes fechando, velho, não aguento mais esse negócio, velho, não consigo. Você não também, Henrique? Não, 15 minutos. 15 minutos, são malucos, não velho. consigo. Aquela cena que ele vai na espaçonave lá, né? Fica. Eu falei assim, velho, galera. eu sei. Mas assim, bicho. Eu acordava e tava na mesma cena, eu dormia de novo. Caralho, vou ter que contratar um advogado societário aí, velho, nessa porra agora aí. Eu sou muito inquieto, cara. Eu sou muito inquieto, sou muito agitado, Então, assim, por acaso, por algum motivo, esses outros filmes que a gente falou todos, assim, eu assisti de boa, mas, velho, esse foi assim, um turning point. Eu falei, velho, ok, agora eu vou passar vergonha pra todo mundo, porque eu não consigo assistir esse filme, velho. Todo mundo, caralho, como você nunca conseguiu assistir esse filme? Cara, eu até entendo. Mas, porra, assim, eu sei que não vai valer de nada o que eu vou falar agora, mas tenta. Velho. Bicho, assim, é capaz de se minha mulher assistir isso aqui, ela vai me botar lá pra assistir, porque ela tem 2 formações, ela é jornalista e pedagoga. Você vai assistir agora você vai assistir, porque jornalista, né? Pode crer. Lá em casa é o contrário, eu sou esse maluco e minha esposa fala, meu irmão, vai se fuder, velho, que eu vou assistir essa merda. É muito cansativo, puta música. Cara, assim, eu teria que assistir assim, beleza, velho, tomei Ritalina, peguei Centrei, ou então, no contrário, tomei, sei lá, papel e vou ficar assistindo pra ver, caralho, agora tudo é lindo. Pô, mas aí tu vai ter uma viagem do caralho, deve ser bom isso aí. Tudo bem, aí massa, né, porra? Tá tudo certo. Henrique Araki, muito obrigado, cara. Obrigado Valeu pelo convite, demais. cara. Assim, muito obrigado mesmo. Por favor. Adorei o bate-papo. Eu achei legal também, porque a gente não ficou só no direito, por isso que eu gostei.